Tudo bem? Estamos iniciando o Turf em Alto Estilo especial do 94º GP Brasil, 100 anos de Hipódromo da Gávea. Boa tarde, Miguel Leão. Boa tarde, João. Boa tarde, Chico Bento. Boa tarde, Matias. Boa tarde a todo o público turfista. Vamos torcer para dar tudo certo mais uma vez. Grande Prêmio Brasil. Tempo fechado no Rio de Janeiro por enquanto. Vamos torcer para pelo menos não chover, né? No domingo, para termos uma festa bem interessante lá no Hipódromo da Gávea. Matias, tranquilo? Boa tarde, Rizon. Boa tarde, Bento. Boa tarde, El Fantasma Leão. Um grande prêmio Brasil bem equilibrado. As provas de grupo, todas elas bem equilibradas. Não tem aquele franco favorito. Um grande turfista tem que estar na Gávea domingo para acompanhar o Grande Prêmio Brasil. Tudo bem, Bento? Boa tarde, Rizon. Boa tarde, Leão. Boa tarde, Matias. E boa tarde ao público. Realmente uma jornada muito bonita na Gávea, páreos muito equilibrados, como há muito não se via, né? Devem ser páreos muito bons. Torcer para que na realidade não chova, né? Porque isso vai acabar atrapalhando. Mas deve ser uma jornada linda, o Grande Prêmio Brasil também muito bonito. Vamos lá. Ok. Miguel Leão, na meteorologia, dizia que ia chover na quarta-feira 3,9, hoje 4,9, 0 pluviômetro amanhã, 0 no sábado, 0 no domingo e 0 na segunda. Há pouco eu cliquei no Clima Tempo e aparece que vai chover no domingo. O que você diz sobre isso? Você uma vez me proibiu de falar aqui sobre tempo. Você está esquecendo das coisas. Você me proibiu de dar qualquer opinião a respeito de tempo aqui no programa. Eu estou falando sobre... Agora você vai me pedir um tempo. Coisa e agora diz outra. Eu digo o seguinte, veio um gaúcho aqui para o Rio de Janeiro, a temperatura baixou e começou a chover. E aí não podemos fazer nada. Eu acho que vamos ter grama macia para pesada, talvez pesada no domingo. Mas eu acho que não vai mudar a raia, não. Os pares comuns, eu acho que vão ser todos na pista de grama pesada. E no meu voo vieram mais ou menos 30 gaúchos. Os titulares do Araçambaí, Marcelo Napoleão, Gilberto Cremonese, Dr. Gudoli com a esposa. Dr. Gudoli amanhã completa 82 anos, vou dedicar o programa de hoje para ele. Né? 53 anos de casados. Né? E eu vou fazer um pedido. Né? O presidente não vai poder participar do programa, Raul Lima Neto, tem reuniões e mais reuniões hoje, para o pessoal que sucedê-lo repensar. É porque é para correr os 3 anos o GP Brasil. Mas o GP Brasil em agosto era muito legal. Né? Eu me acostumei com o GP Brasil em agosto. E um detalhe, daqui 4 anos vai ter Copa do Mundo de novo em junho e julho. Né? E esse ano teve uma coincidência. Além da Copa do Mundo, tem o Dia dos Namorados na sexta-feira. Né? Então, quer dizer, ou tentar jogar para frente um pouco mais, final de junho, pega a última semana de junho, sei lá, é uma ideia só, uma ideia, não sei se vocês concordam com esse raciocínio, e uma segunda ideia é de um turfista de Porto Alegre. Né? E eu acho que vocês já falaram sobre isso no programa. Na Semana do Brasil, esses pares que nós temos de 12, 14, 16, ter show. O show venderia mais que o placê, e não sei se não mais que o vencedor nesses pares com show, com 15, 16, 17 animais. O que vocês pensam sobre isso? Rizon, na verdade, que nem o Bento sempre comentou nesses grandes prêmios, tudo, era para ter o high five, aquela quadrifeta a 50 centavos, para poder fazer o apostador... Não, seria a quinquifeta. Isso, para poder fazer o apostador jogar mais, tu imagina? Poder jogar mais num par de 16, 18, que nem a milha, que nem o Brasil... Poder dar mais opções, o cara vai jogar mais e vai se sentir melhor. Ok. Vamos lá, então. Nós vamos falar das provas clássicas e nas provas comuns a indicação seca. É isso, Matias? Ficou confirmado isso? Não, nas provas clássicas a gente dá todas as indicações e as melhores do dia, todos os dias. Tá bom, então. Então vamos começar pelo clássico imprensa, Jornal do Turf. Vou sair da onde eu estou, 11h30, para chegar tranquilo no Jockey Club. No sábado, 1.000 metros grama, um páreo que eu começo com o Bento. Bom, eu acho que você vai tirar a foto lá, vai entregar para o Gil por premeditado. Acho que vai ganhar premeditado. Pela corrida que ele fez aquele dia no páreo da Pajama Pai, eu acho que
Se ele confirmar aquilo ali, é difícil perder. Claro, tem bons animais. Essa Deadline Justice ganhou muito bem em São Paulo. É a primeira aí no Rio. Essa Urgente Mother, que é potranca, fez uma corrida muito boa. Ela, na realidade, veio de trás. Ela correu longe e tal, e chegou com boa ação. O número 4, o Trachou, estreou bem na Gávea em São Paulo, correu menos. Paddock e Visita de Sonhos ganharam bem nas suas corridas da areia. Mas acho que Premeditado a força, deve ganhar. Deixei como diferença aqui Urgent Mother e depois a seguir Deadline Justice e Ultra Show. A ordem 1, 3, 2 e 4. Matias? Também concordo com o Bento. Pela última carreira do Premeditado, ele é grande força. Urgent Mother atropelou e fez uma boa carreira aquele dia. Tem que estar nos jogos. Eu acho que é uma dupla boa para começar o festival. O Ultra Show foi o que ganhou a seletiva da Copa Precocidade e Velocidade no Rio. Foi para São Paulo, correu pouco, mas volta. Então tem que respeitar. E Deadline Justice deu uma boa demonstração. A minha ordem é 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2, os mesmos números do Bento. Miguel Leão. Eu vou ficar com o Premeditado também. Eu acho que ele tem muita chance. Eu tenho um pouco de respeito. Eu respeito muito esse número 4 Ultra Show, sabia? Porque ele aqui no Rio, ele ganhou uma belíssima atropelada e foi para São Paulo, pegou aquela raia muito pesada, né? Acho que ele não estava muito, se não me engano, ele não estava muito bem balizado. Eu acho ele bem perigoso. Eu gosto dessa dupla 14. Eu acho que esse Ultra Show pode, inclusive, apertar o Premeditado. Mas essa número 2, essa Deadline Justice, é muito ligeira e eu acho que ela, na minha opinião, é a principal adversária dessa forma, da minha forma. Eu gosto da 14. 1, 4, 2 e para a quarta, acho que a chance de todos eles são muito parecidas. Vou deixar o meia dúzia, eu busco na pule um pouquinho melhor, né? 1, 4, 2 e meia dúzia. 1, 4, 2, meia dúzia para o Miguel Leão. A próxima prova que nós vamos falar, nós vamos pular. Quarto páreo. Não. Vamos por ordem, gente. Vamos por ordem só com indicação, Matias. Não, mas nós combinamos de marcar os grandes prêmios e depois dar as melhores. Isso mesmo. Não vai dar as indicações, então, dos pares comuns? Não. Tá bom. Então tá. Quarto páreo, o Grande Prêmio Francisco Vilela de Paula Machado, prova do Grupo 2, começo pelo Matias. Bison, aqui, essa égua do Araras ainda, ela deu uma demonstração muito boa na estreia. Depois ela veio e ela corre incerta, ela tá verde. A hora que ela alinhar e correr em linha reta, ela vai se mostrar uma potranca muito boa. Essa número 1, Tino do Iguaçu, ainda não ganhou, mas ela fez uma excelente carreira em São Paulo aquele dia, e Aras, Rio e Iguaçu tem que respeitar sempre. Essa Utah, número 5, ela deu uma demonstração quando ela ganhou da Iluminada, está reaparecendo aqui, então tem que ter muito cuidado. E essa Wild Queen, na última, largou, prendeu o pé na estrada e se entregou aqui embaixo. Acho que essas 4 potrancas têm destaque, mas a minha ordem vai ser a número 10, Parte Enten. Para a segunda, eu vou deixar a número 1, Tina do Iguaçu. Para a terceira, número 5, Utah. E para a quarta, Wild Queen. 10, 1, 5, 4. Miguel Leão. Marcamos bem diferente. Eu gostei muito da corrida da Tina do Iguaçu. Ela ficou um pouco longe, ela não pulou assim, pulou bem, mas não ficou lá por trás. Aí o Joca entrou na reta, tirou ela por fora de todos. Achei a corrida dela muito boa, se considerarmos quem ganhou o páreo, né? E eu vou ficar com ela, mesmo ela, sei que ela é perdedora ainda, mas eu vou arriscar essa Tina do Iguaçu. Eu acho que ela não sai da dupla, não. Se ela não ganhar, ela pode perder para alguma, mas eu acho que ela está na dupla. Eu fiquei com ela para a primeira. Eu gostei muito da corrida da número 7, New Seattle Charm. Ela correu esse mesmo páreo e ela ficou um pouquinho encaixotada no meio da reta. Pouquinho, tá de brincadeira. Não, ficou o cara bem se encaixotou. Ela aqui, ó, ela podia perder para a Iluminada, mas segunda ela tirava bem. Bem. Mas aí eu acho que ela ficou meio que num caixote ali no meio da reta, e o Domingos ficou com ela. Eu não sei se tem alguma ligação de contratos, confesso que eu não sei, porque ele monta muitos animais do Rio Iguaçu, né? E foi montar essa número 7, que é do Gávea, né? Acho que é do Gávea, do Niju. Enfim, é do Niju. Eu acho que ela tem muita chance também. Eu gosto dessa dupla 17.
Mas, como o Matias falou, a potranca do Araras também tem muita chance, e essa do Nacional, a Saltar, ela ganhou da Iluminada, né? Então, só que não corre desde janeiro e não vem de centro de treinamento. É bom ficar de olho, muita atenção no canter dela, é o primeiro páreo do PIC 7. É um páreo bem equilibrado, na verdade, mas eu particularmente gosto da número 1. Ainda tem a Intensa Fleet, que é sempre muito badalada, né? Ela ganhou meio apertado, mas também tem chance aqui. É um páreo bem difícil, acho que é um páreo bom para quadrifeta. A minha fórmula é 1, 7, 5 e 10. 1, 5, 7, 10, uma correção no comentário do Miguel Leão. Quem montou-a em São Não, Paulo 1, 7, 5 e 10. foi o Wagner Borges que montou a New Seattle Charme, não o A Domingos. Não, eu sei. Agora vai o A Domingos. Pois é, o A Domingos não vai montar número 1, porque monta muito por Rio Iguaçu, né? E não vai montar número 1, foi para 7. O que o Leão está dizendo, Rizol, é que o Domingos montou a número 1 do Iguaçu na última e pulou para 7, que quem montou foi o Borges. Entendeu? Sim. Bom, Bento? Olha, pela corrida, eu acho um páreo equilibrado. Nenhuma delas aqui tem, na minha opinião, nenhum grande destaque. Mas a corrida da New Seattle Charme aqui em São Paulo, para mim, foi uma corrida que, na verdade, me impressionou, porque ela teve tudo contra, como o Rizol mais ou menos citou. Ela, no meio da reta lá, ela ficou completamente sem passagem, e no final ela chegou no corpo da Tinã do Iguaçu, que correu mais ou menos na sopa, né? Porque aquela outra potranca do Iguaçu fez o ritmo do páreo, e essa Tinã do Iguaçu correu por uma partida e chegou correndo, né? Então, pela corrida de São Paulo, eu acho que as duas de São Paulo têm muita chance nesse páreo. Agora, é saltar, como o Miguel falou, largou na estreia e acabou. Era um páreo de 1.000 metros, deu uma parada. Ela vai voltar agora num páreo já em 1.600, mas tem que respeitar. Essa Intensa Fleet ganhou apertado, mas é uma potranca que certamente vai melhorar na distância. E essa parte Enten, como o Matias disse, ela está verde. Ela ganhou, mas ela ainda não sabe correr direito. Então, essa é uma potranca que deve melhorar. A única coisa é que, como os animais do Araras costumam correr mais na leve, embora aqui seja Pimpers Paradise, vamos ver como é que ela vai numa raia que se tiver mais macia. Mas eu marquei New Seattle Charme, número 7, deixei para segundo Tina do Iguaçu, terceiro deixei Intensa Fleet, quarto Parte Enten. Numeração? 7, 1, 6, 10. 7, 1, 6, 10. A próxima prova clássica é a sexta, Grande Prêmio Roberto e Nelson Seabra, Ara Santa Maria de Araras, grupo 1. Um páreo também bastante equilibrado, Miguel Leão. Eu acredito na vitória do Odalisca. Eu acho que vai ser talvez uma dessas provas clássicas, que são todas equilibradas, na verdade, né? Talvez seja a mais favorita, assim, aparentemente, das provas clássicas. Ela ganhou com muita firmeza. E ela ganhou, é verdade que ela ganhou em 2.400, o páreo vai ser em 2.000 metros, mas acho que isso não é um problema para ela, não. Não acho barbadão, não, mas acho no programa uma boa indicação, uma opção de cravação no PIC 7, e vai muito bem montada, e eu gosto sempre de lembrar no programa da gente, né? Nesses programas clássicos, o Luiz Esteves costuma dar as cartas. Na última vez eu falei isso aqui, ele ganhou 4, né? Ganhou 4, sendo que um par ele fez a dupla. Então, eu acho que a Odalisca talvez seja a melhor inscrição do Esteves na semana, uma das melhores. Vou ficar com ela para a ponta, acho a dupla bem equilibrada, sabe? Eu acho uma das duplas mais difíceis, como o Borges ficou com a número 1, que escoltou, né? Chegou bem perto da Odalisca na última, vai largar por dentro, e o fato do Wagner Borges ficar com ela, eu acho que é bem significativo. Eu vou ficar com ela para segundo também. Vou ficar com a dupla 16. A Nova Delhi, ela corre muito uma raia sequinha, né? O Bruno Queiroz ontem esteve lá no Resentufa, conhece bem essa Nova Delhi, e ela também merece um certo respeito aqui na competição. Ela, na última, ela perdeu para a Gerber Chambertin, mas foi um páreo que teve um certo prejuízo na reta. E a Gerber Chambertin está inscrita no páreo também. E a raia ficando mais pesada, para quem corre na frente é melhor, né? Vocês veem como é que o páreo de... Eu acho que o Odalisca ganha, mas eu acho a dupla bem difícil. Ainda tem a do Leandro Henrique,
a solidariedade que nunca tinha corrido uma distância maior e ganhou com um impressionante atropelado. Páreo dificílimo, e não esqueci de falar de mais um, ainda até pequenina Orange Riviera, que com seus 390 quilos, a gente tem que respeitar a fase do Aras Belmont. Então, Páreo, eu acho que ganhou da Lisca, mas a dupla está bem aberta, eu optei pela 16. 61, vou deixar Nova Delhi 10 para terceiro. E ainda tem mais uma que eu não falei, olha, ou o Princess número 7, que também vai correr bem, corre atrás, vai atropelar. Páreo muito difícil para a dupla. Acho que a quadrifeita, mesmo o da Lisca ganhando, vai dar um bom rateio. Portanto, é 61, 10 e 7. 61, 10 e 7. Francisco Bento, ele falou em 8 euros e não falou na Jefferson Chamberlain, não tem chance. Falei. Falou? Falei sim. Olha, Páreo, eu acho também que o da Lisca é força. Ela, na última corrida, ela ganhou bem. Tá certo que é uma redução de distância, mas acho que os 2.000 para ela também não vai ter problema. Ela já tinha corrido, quando não tinha corrido nas melhores vezes dela lá. Mas agora eu acho que ela readquiriu o estado dela e eu acho que ela é a força do Páreo. Agora, Páreo muito equilibrado. Se a gente, para mim, a Odalisca num plano um pouco acima, mas as demais muito equilibradas. É só o Queiroz fez uma grande corrida, acabou passando pela Veio na última corrida. Eu acho que ela, na realidade, continua com muita chance aqui. A Jefferson Chamberlain provavelmente vai para frente, né? E ela correndo na frente, a gente sabe que ela é dura. Acho que ela tem muita chance aqui também. Promise Me correu muito longe na última corrida, mas muito longe. E ela chegou correndo assim junto com a Orange Riviera, as duas com chance. A Nova Delhi, na realidade, também acho que é uma potranca mais de raia leve, né? Se a raia tiver macia pesada, mas se ainda vai pesada, acho que já não é a mesma coisa. Mas tem muita chance. Na última corrida, eu até achei que deveria ter havido desclassificação da Jefferson Chamberlain para a Nova Delhi. A Riva iniciar a última corrida não valeu, e eu deixei para falar por último de São Paulo, para não falar de todas, que todas têm possibilidades aqui, mas a Olympic Puma é uma potranca muito boa. Ela escoltou a Veio em São Paulo, descontando para cima da Veio. Quando ela fez a corrida dela, ia fazer aí no Rio de Janeiro, ela teve problema no partidor, teve que ser retirada. Essa é uma potranca muito boa, que ela corre na carreira. Ela não obrigatoriamente precisa correr na frente, ela pode correr segundo, terceiro, Jefferson Chamberlain na frente, e ela pode ser a surpresa do Páreo. Mas a minha ordem aqui foi o da Lisca meia dúzia, eu deixei essa Doc, gostei muito da corrida dela na última para segundo, Nova Delhi 10 e Jefferson Chamberlain 5. 61, 10, 5. Carlos Matias Reis, a Promise Me, e também aqui correu semana passada, Oderbilt, estavam arrendadas para o Sul de Palura, que devolveu-as para o Santa Maria de Araras. Vai você. Rizão, eu também vou concordar com o pessoal, acho que o Odalisca está num plano acima delas aqui. A Gravely Chamberlain, para mim, vai ser a ligeira do páreo, e ela correndo na frente, que nem o Bento falou, ela se agranda. A OK Doc fez uma excelente carreira. Essa Promise Me, quem puder parar e olhar o filme dela, ela corria, mas muito longe mesmo. E ela chegou atropelando por fora, deu nítida impressão, mas só que agora baixa um pouco de distância. Vou indicar o Odalisca. Para a segunda, eu vou deixar a Gravely Chamberlain. Para a terceira, a OK Doc, que fez uma excelente carreira, que todos já falaram. E para quarto lugar, All Promise Me. Muito cuidado com a Nova Delhi, que a gente não sabe como é que vai estar a raia. Se a raia estivesse instalando e leve, seria muito bom para ela. Mas a minha ordem é 65, 1 e 7. 65, 1 e 7. Agora nós vamos voltar para o Chico Bento, porque a 7ª prova do programa, não, a 8ª prova do programa é o Grande Prêmio Major Sukov Aras Niju. Veio no voo comigo o Dr. Roberto Quintanilha e sua esposa, que é o veterinário do Aras Niju, e eu dizia para ele que, no aeroporto, antes de embarcarmos, que a New Seattle Charme tem grande chance de vitória. Endário Brugo está muito bem também, só que esse páreo, minha gente, baliza 1, 2, 3, 4, extremamente velozes. Baliza 7, extremamente veloz e eletrizante.
e balizas 10, 11 e 13, 3 animais muito ligeiros. Tem um amigo meu que me ligou e disse que o Hermoso Dólar ganhou do lendário Bruno no trabalho no Paraná, que eles correm a maior barbada do mundo. Ou seja, páreo complicadíssimo e a bola está com o Chico Bento. Eu acho um páreo fácil, Rizon, esse aqui. Não é por nada, mas acho um páreo fácil. Tem força destacada aqui nesse páreo, na minha opinião. Está todo mundo me olhando, parece que não estão concordando comigo. Olha, talvez o Major Sukhov mais difícil dos últimos, sei lá, 15 anos, embora, porque sempre tinham 2, no máximo 3 animais com destaque. Esse páreo aqui, se você procurar alguém para riscar, você não consegue. Você lembra que teve um Sukhov que tinha uma barbada e tinha uma segunda força? E a segunda força derrotou a barbada? Taludo derrotou a requebra? Não, e você vê que era um páreo de mano. Por exemplo, o Mandrake contra a Oriana. Depois, no último ano, o Mandrake acabou ganhando um páreo que já estava decidido entre o Eletrizante Dólar e o lendário Bruno. Os dois brigando lá para ganhar. Eu acho assim, ó, o placê mais certo do Major Sukhov é a Legender. Então, o Legender eu acho que é o cavalo que pode ter a corrida favorável, é um cavalo com mais idade, mas eu acho que o Legender vai chegar mesmo que nem você está falando. Agora, a gente tem que acabar indo numa linha aqui. Como eu acho que a raia vai estar macia, talvez até pesada, eu acho que vai ganhar a Vivi Magique. A Vivi Magique gosta dessa raia, ela corre bem qualquer raia, mas essa é a raia da Vivi Magique. A Vivi, tu está enganado. A Vivi gosta do Matias. Não, aí já é outra história. Mas a Vivi Magique, ela gosta de uma raia macia para pesada. E se a raia tiver macia para pesada, ela não precisa correr daquele jeito lá estourada na frente. Então, ela é uma égua que pode correr mais apoiada ali, e eu tenho a impressão que ela é carta brava aqui. Na raia seca, eu respeito muito o Eletrizante Dólar. O Eletrizante Dólar, para mim, nunca teve no estado que ele está atual. Ele sempre foi um grande cavalo, mas o que o Eletrizante Dólar fez em São Paulo, nos 1000 metros, foi uma brincadeira. Ali nos 300 metros, os outros já vinham a pau e o Domingos vinha fazendo posição. Então, acho que na realidade, na seca, talvez fosse com o Eletrizante Dólar achando que ela estivesse estalando. Se for uma raia macia mais para pesada, prefiro a Vivi Magique. É claro, Pajama Party tem muita chance, a gente não sabe até onde ela vai muito leve, também não precisa sair que nem um tiro lá na frente, pode correr ali um terceiro ou quarto, porque ela correu na última corrida dela, ela correu mais ou menos acompanhando, quando entrou na reta, o Borges deu intenção para ela e ela saiu, né? E ela saiu, a gente não sabe até onde ela vai. Dos demais aqui, tal, o Eletrizante que ganhou em São Paulo mostrou muita velocidade, né? Não sei, nessa turma aqui, eu acho que ele não vai aguentar esse rebolado aqui, mas mostrou muita velocidade. O Legenda, como você disse, eu acho que vai ter uma corrida favorável, porque o Legenda aprendeu a largar aí no Rio de Janeiro, e ele não largando muito mal, num páreo desse aqui que só tem foguete para lá ou para cá, contem com o Legenda no final, ele vai chegar. Ele foi vendido no leilão da TBS, eu acho que eu vi, eu vou torcer por eles, porque quem comprou foi o São Luís. Né? Agora São Luís, exatamente. São Luís, 8 mil de parcela. Foi o São Luís, e provavelmente já pensando na criação, a gente torce sempre, eu sempre fui um grande admirador da fábrica do São Luís, vou torcer para o Legenda. Mas a efeito de marcação, ainda tem o lendário Bruno, que é um cavalo espetacular, e a Pilcarina, que a corrida de São Paulo não valeu. Aquela corrida ela foi meio entreverada, já saiu meio a pau ali, ela talvez tenha uma corrida mais favorável, porque como o páreo vai sair brigado, a Pilcarina pode se apresentar. Hermoso Dólar, como você falou, Off the Clock, ganho espetacular, muitos, né? Mas a minha ordem foi 1, Vivi Magique, 2, Eletrizante Dólar, 3, Pajama Party e 8, Legenda. 1, 2, 3, 8. 1, 2, 3, 8. Miguel Leão. O Rizão, eu achava que se fosse raia seca, iam bater o recorde, né? Com essa chuva que caiu, o recorde dificilmente vai ser batido. Eles podem até marcar um tempo excepcional, mas o recorde não vai ser batido. Se fosse raia leve, sinceramente, acho que iam bater sim.
É o tipo do páreo, sabe? Que a gente aqui vamos citar 4, 5 cavalos, o Matias vai citar outros 4, 5, o Chico outros 4, 5 e o Rosão outros 4, 5. Acho que é o tipo do páreo que o turfista deve seguir a sua intuição, porque são vários animais com chance, cada um tem a sua preferência. Não, a gente não dá nem para ter certeza. Aqui uma coisa que é mais difícil nesse país, não dá para ter certeza quem vai correr na frente. Quem vai correr na frente? Alguém aposta? Quem vai correr os primeiros, sei lá, 100 metros na frente? É uma das coisas mais difíceis da gente saber, até pelo fato que muitos ligeirões aqui largam por dentro. Mas eu vou ficar com um cavalo que eu sempre marquei. Tá? Se eu perder, eu vou perder sem problema algum. Vou marcar o lendário Bruno. Sabe por quê? No ano passado, ele largou na linha 15. Vocês devem estar lembrados disso. Com o Dylan Machado. E quem tomou a ponta foi ele. E tinha animais ligeiros no páreo também. A Vivi Magia que correu aquele páreo que eu estou falando, que ganhou o Mandrake. Quem correu na frente parecia Barbada, era o lendário Blue e perdeu no último furo. É bem verdade, temos que lembrar, ele foi para a Argentina, onde ele correu pouco. Jogadíssimo, correu pouco. Mas esse seu treinador, vou dizer uma coisa para você, em 1.000 metros, eu falar uma coisa que meio arriscada, mas acho que 1.000 metros ele é o melhor treinador do Brasil, o MacGyver. Talvez ali o Menegolo com ele ali, porque o cara é muito bom. E se ele escreveu aqui, você pode ter certeza que esse animal tem que ter muita chance. Valdomiro Bland é um jockey extremamente, né? Você falar, um jockey muito bom. Eu vou ficar com o lendário Bruno agora. Acho que para dupla tem vários. Eu marquei a Vivi Magique para dupla, mas não tem convicção, não. Eu gosto do lendário Bruno, não acho também Barbada, mas vai ser a minha marcação, a gente tem que marcar alguém, né? Deixei a Vivi Magique para a segunda, agora vou fazer uma observação, que vocês vão rir de mim mais uma vez, né? Eu já sei disso. Eu sei que a Orange Blossom tem um trabalho excepcional, tá? Isso é informação, tá? Informação. É claro que o páreo é muito duro, mas se a gente considerar que ela chegou pertinho da Vivi Magique na última, claro que a Vivi Magique estava reaparecendo e tal, mas a Orange Blossom vai com o Leandro Henrique, e eu acho que não tirem ela da quadrifeta, não, só isso que eu digo, acho que ela vai chegar. O Legender, que vocês citaram aí, eu acho que tem duas coisas que devem ser observadas. Primeiro, o Aparecido nunca montou ele. Não. Aparecido já montou ele em São Paulo, sim. Então não monta há muito tempo, né? Não, em São Paulo o Aparecido montava ele. Em São Paulo. Mas há quanto tempo? São uns 2 anos. Há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. Porque é um cavalo que a gente lembra que sempre dava um certo trabalho, né? Quem montou melhor ele, aparentemente, foi o Leandro Henrique, né? Aparentemente, vamos dizer assim. Com o Leandro Henrique ele largava até na frente dos outros. Exatamente. Eu respeito o Legender porque o páreo vai ser muito forte. Eu acho que ele também tem muita chance de estar na quadrifeta. Um páreo sensacional. Como o Chico Bento falou, acho que o páreo, não lembro assim, num Sukov tão equilibrado e que os bichos largam pisando no acelerador e chegam correndo. Vamos lá, minha marcação. Lendário Blue 11, Vivi Magique 1. Vou deixar Orange Blossom 9 para terceiro, Eletrizante Dólar para quarto, número 2. E não falei da Araras, não falei do Esposo. Olha que páreo difícil, né? Que páreo espetacular e que merece a presença do público, sem dúvida alguma. Ok. Lembrando que o MacGyver tem 3 no páreo, viu? Eu sei. 3 no páreo. Matias, conclua o Sukov. Depois dessa bomba no cristal, Dast entrando em segundo lugar. Vamos lá. Todo mundo já falou em todos os cavalos, acho que todos têm muita chance, mas me impressionou a carreira do Eletrizante Dólar. Eu fiquei impressionado com o Eletrizante Dólar, o jeito que ele ganhou. E falar dos 1.000 metros do Sukov, falar do Rio Iguaçu é chovendo molhado, né? Então, vai ser minha indicação o Eletrizante Dólar. A Vivi Magique reapareceu e fez uma grande carreira. Vou deixá-la para segundo. Para terceiro lugar, eu vou deixar como uma bomba a Pilcarina. Eu acho que ela é o melhor azar do páreo. Onde o páreo sair muito mexido, ela vai chegar. Que nem o Leão falou, Orange Blossom chegou agarrada com certeza é uma rival de destaque. O Eletrizante falam que o trabalho dele é fenomenal lá no Paraná. O Hermoso Dólar também falam que é algo de espetacular. Essa Pajama Parte a gente não sabe onde é que ela vai chegar.
é outra que tem que respeitar. Eu vou marcar o Eletrizante Dólar para primeiro, o número 2. Para segundo, eu vou deixar o número 1, Vivi Magic. Para terceiro, Pilcarina. E para quarto lugar, a Pajama Party número 3. 2, 1, 12, 3 para o Matias. Para fechar os clássicos de sábado, prova especial Mensageiro Alado, que é o Sucovinho, que antigamente era desdobrado em A e B. Eu vou começar agora pelo Matias. É outro páreo bem equilibrado essa prova especial Mensageiro Alado, Horizon. Eu acho que 4 ou 5 tem destaque aqui. Vou começar falando. Eu acho que só corre 3 bichos no páreo. Eu vou começar falando pelo meu indicado, que eu acho que vai ser uma pule melhor. Eu vou indicar o Otec. Gostei muito da vitória dele a última vez. Eu acho que ele tem muitas possibilidades de vitória. A Riviera do Iguaçu vai pegar uma baliza não muito favorável, mas ela é uma boa égua. A Legon Falon é outra que pegou uma baliza muito desfavorável. Largar na baliza 14 é muito ruim. Essa Oncal do Araras é sempre tida e a vida como uma potranca muito boa, uma égua muito boa. Na última, ela tinha um segundo favoritismo ali no páreo do Off the Clock. Então, eu vou marcar o Otec. Para a segunda, eu vou deixar o número 11, Riviera do Iguaçu. Para a terceira, o número 14, Legon Falon. E para quarto lugar, o número 12, Oncal. 2, 11, 14, 12. Francisco Bento, eu gosto do Minuano Pampa e do Bico Branco. O Matias nem sequer falou. O que você acha? Eu acho que o Minuano Pampa em 1.000 metros não ganha. Vai correr bem. 700 metros ele mostrou em São Paulo que ele é um foguete, entendeu? Mas ele já correu alguns páreos em 1.000 lá aí na Gávea e ele realmente ele é uma bala, porque na realidade ele já correu aqueles páreos e correu os páreos na frente. Só que aí quando chega ali nos 200 ele dá uma diminuída. Então acho que num páreo desse aqui, eu acho que pode chegar, pode ganhar, pode. É um bom cavalo, é um ótimo cavalo. Não é o lendário Brugo, já falei para você. Né? Não é, mas é um ótimo cavalo e a demonstração que ele deu em São Paulo nos 700 metros é que realmente é um cavalo de velocidade e para ganhar dele, se fosse uma distância de 700, é difícil. Né? Em relação ao Bico Branco, é outro foguete. Né? Cavalo espetacular, a demonstração que ele deu na areia, esse cavalo corre na areia, na grama, tem muita chance também. Mas eu tenho a impressão que, em função da velocidade do Minuano Pampa, do Bico Branco, o próprio Otec largando por dentro, e mais o JG, que é claro, não acho que o JG vai ganhar, mas é uma bala, esse páreo vai sair muito violento ali na frente. E isso pode favorecer quem correr um pouquinho mais para a chegada. Então, eu acho que Legon Falon pode ganhar, mesmo na baliza 14. Acho que o Fernandes é um ótimo largador, né? Deve largar bem aqui. Ele vai lá, pode largar por fora, apoia bem ela ali terceiro ou quarto, e na reta eu acho que ela pode estar inteira e ganhar o páreo. Dos demais aqui, a Riviera do Iguaçu também acho que pode ter uma corrida favorável exatamente por ter um perfil parecido. Essa Oncal mostrou que é muito boa égua, vai chegar com certeza, mas eu prefiro o Legon Falon. Marquei Legon Falon 14, deixei para segundo Riviera do Iguaçu 11, e depois 2 Otec e o 12 Oncal. 14, 11, 2 e uma dúzia. Quadrifeta do último páreo sai de qualquer jeito. Pode sair no X, Miguel Leão. Pode mesmo. É mais um páreo bem equilibrado na reunião. Eu, particularmente, gosto muito da Riviera do Iguaçu. Acho que ela andou correndo os páreos mais fortes aqui. Na verdade, ela e o Otec, Legon Falon, aparentemente, foram os que correram os páreos mais fortes. A turma mais misturada, né? Aquela turma de cima. Mas eu acredito que exatamente pelo fato de largar. Eu não acho que a baliza de fora seja. Eu devo lembrar a vocês que o Jorge Ricardo esteve com a gente aqui, em certa oportunidade, e disse que largar por fora 1.000 metros na Gávea não era tão ruim assim, não, que tinha melhorado muito em relação aos anos atrás. Então, eu sempre fico com essa lembrança das palavras do Ricardo. Eu marquei a Riviera do Iguaçu, acho que ela tem muita chance, vai muito bem montado. Acho a dupla dificílima. Como eu acho que o Minuano do Pampa vai correr, eu acho que na frente dele ninguém corre.
E isso aí é a única coisa que eu mais ou menos tenho certeza. Na frente do Minuano do Pampa, ele tem quatro, até que ele também balizado, vai com um jockey bom também. E eu vou deixar ele para segundo. Eu acho que ele é um cavalo que aquele pessoal que faz a quadrifeta no elevador, esse Minuano do Pampa é uma boa opção. Hein? Vou deixar ele para segundo, Fórmula 11 e 4. Para terceiro, vou deixar um call, acho que vai correr bem, mas aí eu tenho muitas dúvidas. Acho que o Otec tem muita chance, ele é igual falou também. Para mim, está entre esses 5 aí, que também na vantagem, não vou falar que está entre os 5. A minha fórmula, portanto, é 11, 4, 12 e 2. Ok. Para fechar o programa de sábado, o que vocês marcaram de melhores, Francisco Bento, nos pares de turma? Os pares de turma, é bom tomar cuidado, porque poderemos ter mudança dos pares de turma para a pista de areia. Não sei se o Miguel Leão concorda. Pode ser. Eu acho que vai correr tudo grama, viu, Rizzo? Eu também acho. Acho que vai ser grama pesada. Eu acho que vai estar uma grama, talvez de macia para pesada, talvez até macia, né? Dependendo de como o tempo se comportar. A previsão do clima-tempo, pelo que eu dei uma olhada, ele mostra que tem um pouco de chuva no domingo, né? Basicamente, sábado à noite e domingo. Mas não é aquela intensidade, pelo menos no clima-tempo, não é aquela intensidade de chuva, né? Então, vamos ver. Olha, eu marquei primeiro o páreo 1 premeditado. Eu acho que o premeditado tem muita chance de ganhar. E marquei no quinto páreo número 10, Rugby Moon. E nos páreos... Primeiro 1, quinto 10. E nos páreos que são os clássicos, eu marquei sexto meio Odalisca e no 10º, 14, Legon Falou. Certo? Lembrando a todos que no sábado não correrão nono páreo 1, New Jersey e 11, Sei Que Vou Te Amar, e no 10º páreo 5, Premium Height. Repetindo o nono 1 e 11, 15º Premium Height, Matias. Rizon, também marquei primeiro 1 premeditado. Acho que é grande opção de cravação de pique 3. Acho que no quinto páreo também a Hug Moon vai ganhar. Uma boa opção para Horas Legas. E eu acho que a Odalisca também é uma grande opção. Sexto páreo número 6, em carreiras bem equilibradas. Ok. Miguel Leão. Eu ia marcar o premeditado, mas eu tenho um pouquinho de medo do 4. Aí eu pulei. Eu vou ficar com o terceiro páreo, Upper Royal, número 3. Inclusive é um páreo comum, né? Marquei a quarto páreo, a Tina do Iguaçu, número 1. E, finalmente, a Odalisca, sexto páreo, meia dúzia. São as três, para mim, melhores. O premeditado logo ali também tem muita chance. Ok. Vamos passar, então, para domingo, lembrando que hoje tem o leilão do Aras Fronteira, Suíte Carol, Anderson, Estrela Nova e também Rodalia Balgarten, Bet Bold Studio, Quintela. Amanhã, o leilão do Léo, às 15h30. E à noite, o grande leilão do Santa Rita da Serra. Dia 17 tem a liquidação do Hulk. Dia 18 tem Palmeirini e a irmã inteira de O Bataillé. E no dia 20, o Sprint Sales. Vamos, então, abrir aqui o programa de domingo. Corridas tanto no sábado quanto no domingo, iniciando às 13 horas. E no domingo, 3 forfés apregoados. Primeiro 5, WhatsApp. Sexto páreo 10, Whisky Cowboy. E oitavo páreo, número 9, High Class. Não, tem o Dopo Domani também. Tem um outro, Dopo Domani. Oi? Dopo Domani é por pé, Rizon. Mas não está ainda no site do Jockey. Mas ele é por a pé. informação do Márcio Russo. O Márcio Guto já falou que é por não pé. corre. Está escrito não corre. Gol do México. Primeiro gol da Copa do Mundo. Estou abrindo aqui o programa. Quantos minutos? Oi? Quantos minutos? Com 8 minutos. Putz, nem começou o jogo. Pô, eles têm 85 mil pessoas no estádio a favor, né? Não, o México é bem superior, não precisa das 85 mil pessoas. Embora disseram que o primeiro tempo ia ser 0-0, né? Acho que vai ser 1-1. Tudo tranquilo. Segundo páreo é o Grande Prêmio ABC do CC, Taça Studbook Brasileiro. Nesse páreo teve uma compra para o Rio Grande do Sul, por R$ 54 mil. José Vecchio Filho comprou Cacique São Cepé.
Não tem um acento, mas é São Cepé, a cidade, né? Assim como é Aloysio Merlin Ribeiro. Merlin é o cara lá do Walt Disney, né? E como é que é Rizão? Ô, Rizão, e como é que é Rizão? Filho, não é Homero Tarrago, não é E Marcos Rizão? Oi. E Rizão? Como é que é o nome Rizão? É Risson. Não é Risson? Risson. Mas tu nunca me chamou de Risson. Nem em vida e nem em morte. É que, o Rizão, é que nem o Kelvin. O Kelvin é Kelvin Turin. E ele mesmo já me falou, é Turin. Mas só chama ele de Kelvin Turin. É. Mas tem gente que chama de Turan. Leva para o francês. Vou começar pelo Miguel Leão, que está de piadinha. Vamos começar, então, a Taça Studbook brasileiro com o Lion. Já me chamaram muito de Lion também, isso é verdade. Eu acho esse páreo... Eu gosto do Gimbongo. Acho que o Gimbongo tem uma corrida boa lá em São Paulo, um páreo forte, né? Não acho ele barbada, não. Mas eu acho que vai muito bem montado. Ele foi vendido barato, não foi? Isso eu não sei. Ou eu estou enganado no leilão? Pode ser. Correu um páreo forte, né? Ele correu o Grande Prêmio de São Paulo para correr esse páreo. Pois é. A turma aqui, por isso que eu estou ele correu um páreo muito mais forte do que essa turma aqui. Mas ele não chega a ser barbada, não. Eu acho que ele é uma boa indicação. Marquei ele para primeiro, número 9, deixei ela naturalizada, que correu um pouco menos na última, que ela estava muito pesada, o nego fez ela favorita. Acho que não foi ela que correu menos, não, né? Acho que quem correu menos foi o Jockey, né? Que fez mas peraí, mas o Chico, ela venceu, mas ela venceu com 52 quilos. Naquele dia ela estava com 59. Sim, mas deixa ela aí, né? Você segurou ela aí, né? A pouca que nem ele fez, não vai chegar lá amanhã. Eu poderia ter chegado mais perto, mas eu acho que deram um pulo muito barbado. Eu achava que ela ganhava também. Enfim, marquei ela para segundo, naturalizado, 9,5. Deixei Palota. Gostei de Palota, a vitória lá com o Domingos em São Paulo, número 7 para terceiro. E para quarto, uma quadrifeta talvez um pouquinho melhor, o Riesling, número 2. O Gimbongo foi defendido. Defendido? Repete, Miguel Leão. 9 Gimbongo, 5 naturalizada, 7 Palota. Naturalizada é o 6. 6, perdão. 6 naturalizada, 7 Palota e 2 Riesling. Matias. Vamos lá. Eu também acho que a carreira do São Paulo foi muito boa do Gimbongo. Aquele par era bem forte, chegou na frente de animais que aqui seriam forças. Eu cheguei no leilão do Horas do Morro e falei para o Esteves, eu acho que vai ganhar o Zucabaro São Paulo. Tá louco? Se o Gimbongo confirmar o trabalho dele, já ganhou. Para te ver. Então, para correr esse par aqui, eu acho que o Gimbongo tem destaque. Gostei muito da Palota, a carreira que ela fez o Palota, a carreira que fez em São Paulo. A naturalizada talvez seja a mais veloz do par aqui, com certeza. Vai largar e tentar pregar uma peça nos outros. Talvez o Cacique São CP seja, né, Rizon, o mais ligeiro, né? São CP, desculpa. Seja mais ligeiro que talvez a naturalizada. Vai querer tomar a ponta, mas eu acho que ela pode correr um segundinho ali. E o cavalo de categoria do par que anda correndo pouco é o Rick de Great, né? Que ele é um cavalo que já ganhou essas provas aqui, então tem que respeitar. A minha ordem é 9764. 9764. O Chico Bento vai confirmar a unanimidade nesse páreo? Olha, eu marquei o Gimbongo também, mas eu respeito muito o Palota. Em São Paulo, quando foi correr aquele páreo, todo mundo falou que o Palé ia ganhar. Eu falei assim, a minha marcação é Palota. E o Palota foi lá, é um animal mais novo, em evolução, que pode se dar bem aqui nesses 2.500. É claro que ele correu 3 quilômetros, vai para 2.500 agora, mas eu respeito muito o Palota. Ele ganhou bem com o Domingos, não conhecia a distância, aumentou rapidamente. Acho que o Matias quer falar alguma coisa. Não, Bento, e o treinador também, né? O treinador não conhece muito também, né? Daí... O Márcio Busso, na realidade, prepara. Bom, falar do Márcio Busso, a gente não precisa ficar falando muito, mas eu acho que ele tem muita chance aqui. Acho que o Gimbongo voltou ao estado dele. Quando ele reapareceu na areia, foi uma corrida muito fraca, isso aqui e tal, ele mostrou que ele não é da areia. Na segunda, ele já perdeu um páreo mano a mano lá para aquele mexicano, que acho que até, na minha opinião, houve prejuízo no páreo do mexicano contra o Gimbongo. Veio para São Paulo e fez uma corridaça.
acabou perdendo do outro cavalo que você falou, do Legacy. Um chegou quinto, ele chegou sexto. Mas eles chegaram perto. E eu acho que o Jimbongo, nessa distância, é melhor para ele. Inclusive, ele é o recordista. O ano passado, na Semana do Brasil, bateu o recorde Moreira. O Moreira que montou ele ganhou o páreo. Então, eu acabei indo com ele, Jimbongo, deixei Palota para segundo. A naturalizada arrisca aquela última corrida. Tem algumas direções que não dá para entender. Entendeu? Você pegar e matar o animal na boca, a naturalizada pedindo para ir naquele páreo, e não foi. Daí ela conseguiu fazer quarto. Né? Hoje, agora é um páreo de 2.400, teoricamente, se você pegar e deixar, não que ela vai correr na frente do Cacique São Cepé aí, que não vai. Provavelmente Cacique São Cepé vai correr na frente. Mas se ela correr ali segundo, tal, sem pegar e contrariar ela é chegada certa aqui, mesmo misturada com os baixos. Nos demais, acho que é um equilíbrio grande. Esse opositor melhorou, o Rick tem chance, Tom Jones, mas eu ainda marquei o Rick The Great. Rick The Great na última corrida também, aí no Rio, em São Paulo não, mas no Rio, a corrida ele foi prejudicado também e acabou chegando próximo. Tenho a impressão que ele vai correr bem dessa feita. A minha ordem foi 9 Jimbongo, 7 Palota, meia naturalizada e 4 Rick The Great. 9764, a mesma marcação do Carlos Matias Reis. Vamos passar, então, para o próximo páreo. Você marcou isso, Matias? Acho que não. 9764. Igualzinho. Uhum. Vocês combinaram antes, agora estão fazendo gracinha. Quarto páreo, Grande Prêmio Jockey Clube Brasileiro, Grupo 1, Ara Santa Rita da Serra. Eu vou começar com o Bento. Olha, a demonstração que esse Pêndico deu na anterior, quando ele ganhou um páreo, que era basicamente um páreo abaixo, não eram os principais animais, foi muito boa. Então, impressionou a vitória dele. E nessa última, impressionou mais. Porque ele não picou muito bem naquele páreo, ele correu, na realidade, o último, o Fernandes veio trazendo ele aos poucos, e quando entrou na reta, que ele deu intenção para o cavalo, ele partiu dali. Então, a gente não sabe até onde esses animais ainda vão melhorar e mudar muito, tanto de distância e tal, mas a demonstração dele foi muito boa. Eu vou com o Painful. Agora, é um páreo muito bonito, assim como o páreo, na realidade, do Sukov, eu acho esse um páreo com muitos bons animais, tem vários aqui, e acho que, na realidade, tirando ele, que eu acho que está um pouquinho acima, o resto é muito equilíbrio. Esse Upson é um animal que vai melhorar na distância, correu bem naquela corrida, eu acho que ele vai correr bem novamente, para mim a diferença principal esse Rabat Again, ele deu uma demonstração aí na Gávea impressionante. Ele largou o cavalo do Araras, o Potente, tentou, não acompanhou, no final ainda descontou, mas ele ganhou muito fácil. Foi para o Paraná, deu um galope. O plano B, as corridas dele aqui em São Paulo tinham impressionado. A última corrida foi ruim, mas ele teve um monte de problemas durante a corrida e tal. Chegou todo machucado ainda lá depois, precisa tomar cuidado no plano B. Dos demais aqui ainda o Potente que eu falei, eu acho esse cavalo é um cavalo que com o aumento da distância esse cavalo ainda vai melhorar. O Twist do Iguaçu ganhou muito bem, mas são 100 metros a mais, precisa ver se ele vai ir bem com esses 100 metros a mais. O páreo aqui deve ser um páreo mais violento, esse Pantanal é um cavalo que deve correr na frente também. E o Tânia do Iguaçu teve uma corrida desfavorável em São Paulo. Cuidado com o Tânia do Iguaçu. Falei muitos aí, mas é mais ou menos os que eu acho que estão num pouquinho acima. Esse Popsicle também ganhou fácil, então tomar cuidado. Mas a minha ordem na coisa é o Painful, número 11, deixei Upson 2 para segundo, e dos demais eu acabei marcando o Rabat em 4 e Potente 10. 11, 2, 4 e 10. 11, 2, 4 e 10. Matias? Eu achei que o Painful ele parece ser um potro diferente dos outros. A última carreira, que nem o Bento falou, o Fernandes vinha com ele na mão e vinha o Hélio Henrique ali com o Red Rafa, com o Upson perto, e daí ele viu que era o inimigo. Quando ele botou para andar, ele saiu tirando. Acho que o Legacy vai ter um grande potro.
Esse twist do Iguaçu impressiona cada vez, vai aumentando a distância, ele vai mostrando o padrão dele. O plano B, que nem o Bento falou, ele teve muitos problemas, o Maurício Oliveira capricha muito, então trazendo os dois para cá, com certeza vai ter uma corrida de parelha, um vai para frente, outro vem de trás. O PepsiCo esse é tido como muito bom lá pelo Esteves também, o Upson também. Muito cuidado com o Turner do Iguaçu, que nem o Bento falou, carreira bem desfavorável, mas eu vou indicar o Peidiful. Para segunda eu vou deixar o Twist do Iguaçu número 12, para terceiro o Plano B e para quarto o Rabagen. A ordem é 11, 12, 13 e 4. 11, 12, 3 e 4. Isso. Certo? Miguel Leão? Esse par aqui, eu confesso a vocês, foi um par que eu fiquei um pouco na dúvida. O Painful realmente impressionou a vitória dele, só que um par muito vazio, né? Era um par com poucos animais e agora tem muito cavalo no par. Ele, claro que está muito bem montado, seu treinador, como eu falei, nesses grandes prêmios, ganha tudo. Eu vou tentar sair um pouquinho do que todo mundo marca, tá? Eu vou dar um crédito de confiança ao plano B. Porque eu não costumo me enganar muito, não vou dizer que eu não me engane, claro, já enganei algumas vezes, mas eu não costumo me enganar muito com um cavalo que me enche os olhos. E esse plano B, antes daquela última corrida, até então, tinha enchido meus olhos. Como de todo mundo marcou o plano B. Posso falar? Pode. O plano B teve um contratempo na semana do GP São Paulo, ficou com o olho completamente tapado. Como não poderiam medicá-lo e existia uma possível venda dele no exterior, obviamente, colocaram colírio, ele foi melhorando, e na carreira não correu nada. Todavia, porém, Maurício Oliveira me disse que o Rabagen é tão bom quanto ele. Volte para o seu raciocínio. Não, eu acho que o Rabagen também tem muita chance, até porque está muito bem balizado, já corre na corrida, né? Cavalo bom. Esse Belmont, esse treinador Maurício Oliveira é outro que eu destaco como excepcional. Sempre falo isso lá no programa. E eu vou dar por isso que eu falei, eu vou testar, ver se eu realmente estou enganado em relação ao plano B. Como você citou, reforço até a minha marcação, vou ficar com o plano B. E também acho que ele não teve uma direção dos melhores, mas deixa isso para lá. Também concordo. Ele não teve uma direção muito boa. Eu acho até que é um garoto, um bom menino, aquele garoto, mas eu achei que ele não teve bem na direção do cavalo. A curva dele, ele ficou na dúvida se entrar por fora, por dentro, que ele ficou nisso, ele perdeu o tempo. Ele não ganhava o par, não ganhava mesmo, mas acho que talvez fizesse segundo. Bom, eu vou ficar com ele para primeiro, vou deixar, obviamente, o Painful para segundo, mas eu acho que é o tipo do par que a gente pode aqui dar um resultado diferente e a gente ficar todo mundo com o queixo caído, hein? Eu vou deixar o Twist do Iguaçu para segundo, para terceiro, porque se eu marquei o plano B, eu tenho que ter o Twist do Iguaçu tem que estar entre os primeiros, né? E vou marcar uma bombinha aqui para quarto, que ninguém comentou, e eu acho até bem natural que ninguém comente, mas eu tive uma informação, tá? Eu não sou Matias, não, que é um cara mais bem informado de todo o turfo brasileiro, mas eu tive uma informação muito boa. Ele deve saber alguma coisa, hein? Deve saber alguma coisa. Sobre Victor Hurricane. Eu sei que ele é tido em muito boa conta, e a corrida dele não valeu. Apaga a corrida, ele largou mal, se negou a correr, era de noite, e eu acho que, vamos dizer assim, ele está estreando aqui, nesse par agora. Claro que não é barbado, não estou querendo dizer nada disso, eu só sei que me disseram que ele é tido como máquina pelo pessoal de lá. Então, o Matias está concordando ali, então não falei nenhuma. A informação que eu tive foi essa. Eu acho que, como é um par tão difícil, que a quadrifeita vai dar um rateio muito bom, bota esse Victor Hurricane aí nas combinações para quarto. E outro que vai correr bem, naturalmente, é o número 2. Esse do Robson, que vai montar o Leandro Henrique, que fez uma corrida muito boa também. Par espetacular. É outro par que a gente vai ter uma quadrifeita boa, mesmo ganhando o favorito. E o Rabagen, né? Acabei deixando ele de fora, mas também tem muita chance. Você vê que par espetacular, que promete um final. Eu acho que vai ser. Não acho que vai ser aquelas vitórias esmagadoras, não. Acho que pode até ganhar o Pedro, mas acho que vai ganhar, vai ter que suar para ganhar. A minha fórmula, portanto, é
3, 11, 12 e 7. Antes de passarmos para o Grande Prêmio Presidente da República, Grupo 1, Aras Legacy, eu conversei com a Aloysio Melim Ribeiro, converso com ele um dia sim, um dia não, e eu falei para ele, poxa, tu investe bastante, mas até agora não levaste animais para correr nos Estados Unidos. E tu teve animais para levar para correr nos Estados Unidos. E citei a Highwire, não citei o Mandrake, porque para velocista é complicado. Citei lá atrás, ele teve um cavalo excelente, Kate Richards, que ganhou a taça de prata, e depois morreu, infelizmente, teve contratempo. Ele teve a Orla de Ipanema, se não quebrasse, Rizon, também seria. Orla de Ipanema. Ao Ars, né, que ele levou para os Estados Unidos e ganhou nos Estados Unidos, e comprou invicto de Pelotas, ganhou em Porto Alegre, ganhou em São Paulo, e depois mandou para os Estados Unidos. Aí ele falou, mas esse ano, Rizon, tudo depende deste domingo. Se o Paid in Full confirmar o que a gente tem dele, ele vai para os Estados Unidos. Então, essa informação eu queria dar para os turfistas. Ele é tido como o melhor animal que o Aloysio comprou nos últimos anos em campanha no Brasil. Bem, agora chegamos então à milha. E eu vou começar com quem? Com o Bento? Comigo. Matias, o homem da Vivi. Vamos lá. Rizon, eu acho que é a milha do Grande Prêmio Brasil mais dura dos últimos anos. Se tu olhar aqui do número 1 ao número 18, todos têm uma chance e têm possibilidades. Eu vou falar já começando do meu indicado. Eu gostei muito do More Olympic. Pensou que era o Vitruvio, né? Hoje o Rogerinho Quando você começou com Vivi... Hoje, às 6 da manhã, tinha uma mensagem do Rogerinho Gadelha. O Matias vai indicar o Vitruvio hoje? E você começou falando assim com o homem da Vivi, eu falei, do Vitruvio? Não, porque pode ser que eu ilumine o Vitruvio agora. Toda vez que eu marquei ele não chegou. Até porque teve umas direções que não foram muito boas, vamos combinar, né? A última direção do Vitruvio Andareia, ele largar e botar o pé na estrada ali, me deixou falando sozinho. O More Olympic, ele tá numa evolução. Aquele dia ele tinha perdido para o Maverick, na outra ele veio e confirmou. A On The End pegou uma baliza muito desfavorável, mas ela é muito corredora. Tem que estar respeitando sempre. O Vitruvio é outro que, se tiver uma reta muito limpa, ele vai chegar. O Barão da Lagoa, que o Miguel Leão gosta bastante, ele teve um páreo muito desfavorável na última. Se prestar atenção na carreira dele e do Talented Man, eles ficaram os dois sem passagem aquele dia. Então, o Grace foi outro que estava reaparecendo. O Vegil trouxe cá na grade de fora aquele dia. Se ele embala antes e vem mais por dentro, quem ganharia aquele dia, o par era o Grace. O Bet You Can naquele dia foi um reaparecimento dele. Tem que estar no jogo também. É uma das milhas mais equilibradas que eu já vi nos últimos anos. Eu vou indicar o More Olympic como uma pule boa. Para a segunda, eu vou deixar o número 15, On The End. Para a terceira, a minha paixão, o Vitruvio. E para quarto lugar, o número 12, Barão da Lagoa. 4, 15, 2, 12. 4, 15, 2, 12. Miguel Leão. O Matias às vezes me decepciona, né, rapaz? Quando a gente é capaz de jurar que ele vai marcar a paixão da vida dele, ele deixa o Vitruvio. Um detalhe que eu acho que é importante, que pode ser impressão minha, tá? Não estou afirmando, não, pode ser impressão minha. O Vitruvio nunca tinha corrido na areia, correto? Naquele dia, eles botaram o Vitruvio para correr na frente, coisa que ele nunca tinha feito. Mas será que isso não foi uma estratégia pensando já nesse páreo, agora de domingo? Que ele sabe que se o Vitruvio ficar correndo sempre lá do meio para trás, nesses páreos cheios é sempre complicado. A gente lembra que recentemente ele ficou todo encaixotado lá por dentro, conseguiu passagem e acabou terceiro. Então, eu acho que eles botaram ele para correr na frente para, vamos dizer assim, posso estar enganado, vamos dizer, para testar uma forma diferente do cavalo correr, para ver se ele corre mais perto. Dito isto, vamos que eu vou falar. Eu marquei ontem, eu acho que a corrida dela, o Walter Domingos, ontem lá ele acha que botou fora de uma certa forma, ele acredita que vai para frente. Ela vai para frente e a baliza realmente lá não é muito boa. Largar realmente na milha muito por fora nunca foi muito bom. Mas
Mas algum tempo atrás, teve um cavalo de São Paulo que ganhou na milha aqui, que largou na linha 14. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele. E eu acho que ela vai ganhar, mas também não tem convicção, não. Acho esse páreo duríssimo. O Bet Ken, Miguel. O Bet Ken largou na 15 e ganhou. Ganhou, pois é. O Bet Ken, outra coisa. Eu tinha uma. Você vê como é corrida, isso é uma coisa engraçada. O Bet Ken, pelo que eu apurei, eu não sou muito ficar fuçando, não, mas pelo que eu apurei, o Bet Ken talvez fosse a melhor expectativa do Esteves naquele dia. E foi o cavalo que teve a pior corrida. Mas foi uma boa corrida, que estava reaparecendo e chegou perto. Ele não chegou longe, não. Eu acho que dessa vez mais aguerrido, ele tem muita chance de vitória. É muito perigoso também. Vitrúvio, como eu falei, muito perigoso também. E ainda tem os dois. Aqui ninguém falou do Rio Iguaçu, né? Tem um Samurai do Iguaçu que ganhou lá em São Paulo de ponta a ponta. E tem o Rafa do Iguaçu que sofreu um prejuízo no meio da reta com o Moreira e chegou muito perto. Os dois têm chance no páreo. Olha que páreo duro. O Rafa do Iguaçu, aquele dia, sem prejuízo, ganharia o páreo do Samurai. Pois é, exato. E da onde era o mesmo páreo. Então, eu acho que o Rafa do Iguaçu também tem muita chance. E o Grace, que deu um azar, pegou uma baliza muito ruim, mas é um cavalo que a gente tem que respeitar. Páreo espetacular, espetacular. Mais um páreo difícil. E como eu falei, a gente marca aqui, outro pode marcar outros 3, e está bem marcado, que é um páreo muito duro. E eu vou meio que na teimosia. Na última, eu tinha destacado ela como a minha melhor indicação naquele dia, eu vou marcar de novo a Onde número 15, né, para primeiro. Vou deixar a Paixão do Matias para segundo, o Vitrúvio, número 2. Vou deixar o Bet Ken 11 para terceiro. E o Samurai do Iguaçu 1 para quarto. Ainda tem o Rafa do Iguaçu. Páreo muito difícil. Tem que encher no jogo. Quadrifeta promete aqui também. Repete. Vamos lá. 15, 2, 11 e 1. Francisco Bento. Olha, o páreo, todo mundo já falou, um páreo lindo, né? 17 agora com a saída do Dopo Domani. Quando eu bati o olho no páreo, eu fiquei propenso a marcar o Grace. Essa baliza, não que ele não possa ganhar, mas essa baliza do Grace é ruim, embora ele não seja um cavalo que precisa correr muito na frente, então ele é um cavalo que pode vir aos poucos e isso pode acabar não atrapalhando a corrida dele. O Bet Ken levou uma carreira aquele dia, visivelmente faltou uma corrida para ele, então ele tem muita chance aqui agora. Esse Open the Door é um cavalo perigoso, esse cavalo é um cavalo de milha. Talvez seja a melhor montaria do Ricardo aí na semana do Brasil. É a única. É a única. E esse cavalo tem muita chance. A corrida dele na milha foi boa. Depois, quando aumentou a distância, a gente até comentou, acho que esse cavalo não é para mais de 1.600. Então, convém ficar de olho nele aqui. O Rafa do Iguaçu, como vocês já falaram, teve um prejuízo grande aqui em São Paulo, talvez ganhasse o páreo. Né? O Samurai foi para frente, a Onde correu o segundo ali, foi prejudicada. O Viana não só pegou a Onde, como pegou o cavalo do Moreira. Quem olhar aquele replay vai ver que foi o cavalo do Viana, não lembro o nome agora, é o cavalo do JCR. Nosso sentimento? Nosso sentimento. Ele pegou na curva a Onde e pegou na reta o do Moreira. A Onde teve uma corrida, para mim, desfavorável, e eu acho que agora, dessa feita, ela vai ter uma corrida. Claro, é um páreo duríssimo para ela, muito mais difícil do que a milha de São Paulo, mas eu tenho a impressão que ela vai largar e acabar. Eu acho que vai ganhar Onde. Essa égua sempre foi tida como máquina. O pessoal do Belmont sempre teve ela melhor que a Veio, só para vocês terem uma ideia. Então, eu tenho a impressão que ela vai largar, mesmo numa baliza desfavorável. O Samurai vai para frente ali, porque ele está na baliza 1, mas acho que dessa feita o Domingos não vai dar aquela sopa lá, ele vai passar, vai encostar na cerca. E se a Onde largar lá, encostar na cerca, vai ser duro para pegar Onde. Agora, acho que aquela corrida do Vitrúvio deram simplesmente um apronto de luxo nele lá. Eu acho que o Vitrúvio é muito perigoso nesse páreo, pegou uma baliza boa. A última corrida, para mim também, a direção não precisava ser instigada com o cavalo daquele jeito lá, não foi boa, mas o Cardozinho conhece bem esse cavalo.
E eu acho que ele tem muita chance aqui. O Grace, eu já falei que tem muita chance. Para não ficar falando de mais animais aqui dos que eu já falei, esse cavalo Barão da Lagoa, quem olhar aquele páreo, quem ganharia o páreo era Barão da Lagoa. O Barão da Lagoa, na última corrida, não teve passagem. O Aime Souza correu com esse cavalo para dentro. Ele tem aquele problema de vai de Lasix, tiraram o Lasix, mas ele continua correndo a mesma coisa. Então, esse cavalo Barão da Lagoa é um cavalo que não tira do jogo, que esse vai chegar. A minha ordem foi On The End, eu acho que a On The End pegando a cerca, vai ser duro ganhar da On The End. Marquei 15, deixei o Vitruvian para segundo, porque eu respeito muito o Vitruvian aqui, o Grace terceiro e Barão da Lagoa quarto. 15, 2, 18, 12. Ô, Rizão, Sim. deixa eu dar um recadinho, que senão se eu esquecer, eu tenho um recado importantíssimo para ser dado para o seu Carlos Matias. Aqui no Rio de Janeiro, um cara muito conhecido lá no Raia Leve, chamado Jorge Humberto, falou assim, Leão, não esquece de falar para o Matias para ele jogar tudo, a casa no Vitruvio dessa vez, que o Vitruvio foi passear na raia naquela vez. Então, eu prometi dar o recado está dado. Ele disse que o Vitruvio foi, como disse o Chico Bento agora, foi uma espécie de um apronto de luxo do Vitruvio, eu só estou transmitindo o recado. Eu, antes de passar para o próximo páreo, que é o GP Brasil, eu quero dizer o seguinte, o Wesley Cardoso foi um desastre aquele dia no Vitruvio. Ele foi para frente, num páreo que não sabe ir para frente. Foi óbvio. Tinha ligeiros motociclistas e outros animais, ele podia ter corrido terceiro, quarto e ganhava o páreo dos corpos. Ele botou fora a carreira com as duas mãos, né? Inexplicável como botou fora com o Zahar, agora na segunda-feira. O Adélcio me disse, Rizon, eu pedi para o Wesley correr terceiro, quarto, tirar para fora na reta, porque ele é um cavalo que trabalha muito bem na areia, e nós temos ele em alta conta, tanto é que corremos no grupo 1 com o Zahar. Ele foi lá e foi brigar com o Tupinambá, que entrou último, que não existia no páreo, e acabou perdendo o primeiro e o segundo por escassas vantagens. Acho que o Wesley Cardoso, se não for bem essa semana do Brasil, eu estou falando como jornalista que tem que falar. Se fosse futebol, eu ia estar criticando o zagueiro do time, o goleiro que falhou, como do Inter, que falha em todos os jogos. Se ele não for bem essa semana, ele vai perder o cargo dele no Doce Vale. O Rizão, ele monta Vivi Magic, Zuka Baby e o Vitruvio. As três do Doce Vale. Ele monta vários animais que são força e ele tem que caprichar na condução dessa semana. Porque, assim, ó, ele não vem bem nos cavalos do Doce Vale, não é de agora, né? E essa não é uma crítica. Me dou bem com o Wesley Cardoso, converso com ele e tudo, mas tem que montar melhor, tá botando fora carreiras que não pode botar, né? Por exemplo, na terça-feira ele montou a favorita, aquela de 09, e montou certo, corria terceiro, entrou na reta, dominou e ganhou. Aquela Zig não sei o quê. Zig Stardust. Zig Stardust. Mas vamos lá, o GP Brasil, vou abrir com Francisco Bento, páreo dificílimo. Eu tenho o meu favorito, que é o Ankel King, que chegou quarto a 2,5 corpos, a ferradura caiu, por isso que ele teve uma pequena claudicação, não foi nenhum contratempo, está tinindo, e acho que com a carreira que ele levou no derby, ele é osso duro de roer, mas, claro, tem que respeitar a Oderich, tem que respeitar a Zuka Baby, tem que respeitar até o Outubro Chove, que vai ser o cavalo que vai correr na frente. Bento. Olha, eu acho que, na minha opinião, eu acho que Zuka Baby, Oderich e Ankel King estão um degrau acima. Eu acho que esses três estão um degrau acima. A corrida do Ankel King, como você falou, ela teve um monte de problemas. Ele chegou a 2 corpos naquele dia do Zuka Baby e Oderich, e o cavalo chegou mancando porque a ferradura dele chegou torta lá. Só ir lá para olhar como é que ficou. Então, quer dizer, o cavalo, na realidade, poderia ter ganho aquele páreo lá. E ele é um cavalo que, desde o início da campanha, o Esteves sempre comentou com o pessoal que era um cavalo que ele ganhar o Brasil. Era o cavalo que ele ia ganhar o Brasil. É claro que o Oderich não estava no primeiro momento com o Esteves. O pessoal diz que o Oderich quebra relógio todo dia lá no centro de treinamento e tal. Então, é um cavalo que você tem que respeitar. Agora, na minha opinião, já era para ter ganho a última corrida o Zuka Baby. A diferença principal é que o Cardoso cumpriu a regra,
que é não ultrapassar a quantidade de chicotadas lá, e o Oderic simplesmente tomou 25 chicotadas. É só vocês contarem a reta. Então, não que eu sou contra, numa disputa de corrida de cavalo, eu acho que você pode ter um limite e eu acho que você tem que pegar e exigir o animal para tentar ganhar. Derby é só um. Grande Prêmio Brasil você pode ter mais de um. Mas o derby ou você ganha aquele ou não ganha mais. Né? Agora, eu acho que se existe uma regra, se existe um regulamento, a comissão tem que ficar atenta a isso. Tem que ter uma tolerância. Mas não é possível sair na resolução que nem o pessoal deu, 12 chicotadas, se o cavalo tomou 25. É só contar. Então, isso não pode acontecer. Entendeu? Quer dizer, e o Wesley Cardoso, ele trouxe o Zuka Baby e até agora, quem olha aquela reta, acha que o Zuka Baby ganhou. Que ele não perdeu o páreo. E o Domingos fez aquilo, eu, no lugar do Domingos, faria a mesma coisa. Se não tem nada, vou tomar R$200 de multa. Sim, ganha o derby. Simples assim. Mas isso não pode. O regulamento é que você possa dar 8 chicotadas no animal e fazer, desde que o animal reaja à sua quantidade de chicote. Então, você dá uma, o animal reagiu, você dá mais uma. Você tem 8 para dar. E se dê 12, que é o limite, que seria um limite tolerável, mas não 25. Então, acho que os O limite não são 12. 12, são 8 chicotadas. São 8 chicotadas. 8. 12 eu estou te dizendo que é um limite de tolerância e sim, foi o que saiu na resolução do Jockey Club dizendo que ele tomou 12. Mas é só olhar a reta e ver. Entendeu? Só por dentro ele já tinha tomado 3 com a esquerda. Quando o Domingos trocou de mão, ele não parou de bater nem um segundo. E o Cardoso levou o cavalo no braço e tal. E o Zuka Baby ainda estava na frente, mas o outro cavalo no galão ganhou. Então, quer dizer, eu volto a dizer, eu no lugar do Domingos não teria feito diferente, porque é um derby. Agora, se há um regulamento, precisa ter alguma coisa para cumprir, senão não precisa ter regulamento. Mas independente desse parênteses aí, eu acho o seguinte, o Zuka Baby foi na última corrida, o Cardoso não correu mal, e para mim ele correu direitinho o cavalo, e acabou perdendo por esse detalhe, ou por um detalhe, que acontece em corrida de cavalo. Eu tenho a impressão que ele é a força do páreo, mas respeito muito o Uncle King. Por tudo que a gente já comentou, para mim a principal diferença é o Uncle King. O Oderic eu deixei como terceiro nome, mas acho que os 3 estão um degrau acima. Agora, dos demais, o MC Arrocha, se a pista estiver seca, perigoso, a gente sabe disso, que ele corre muito. Esse Que Emoção, para mim, teria ganho o Grande Prêmio São Paulo. O Santana, quando trouxe o cavalo, ele trouxe o cavalo, encostou no Zandor para não deixar o Viana bater com a direita, encostou o Zandor na cerca lá, só que ele não esperava que o Quero Ter Muito encostasse nele, ficou no sanduíche lá e não tocava nem de direita e nem de esquerda. Então, o que aconteceu? Perdeu a dupla. O cavalo que teria ganho o São Paulo, na minha opinião. Então, esse cavalo é um cavalo em evolução. É claro que é um páreo muito diferente, mas ele tem a sua chance. O Zandor é um cavalo de 2.400 que corre sempre esses páreos e sempre chega com vem cuidar do Zandor. E dos demais, só para não ficar falando de todos, cuidado com o 007. Eu fui olhar a corrida do 007, esse cavalo, desde o início da campanha, sempre foi tido como craque. Ele andou mais ou menos ali em algumas corridas, mas ele não chegou longe nos principais páreos, inclusive nesse páreo. O 007 não chegou longe e ele vai com o Fernandes. Esse cavalo é um cavalo que convém olhar, ficar de olho nele. Mas a minha ordem foi Zuka Baby 7, Uncle King 15, deixei o Oderic 8 e Que Emoção. 7, 15, 8 e 3. Ok. Lembrando que nesta quinta-feira, dia 11, leilão do Aras Fronteira, Estrela Nova, Anderson Suite, Carol, Codelaria Balgarten e também Pet Gold Studio Quintela. Amanhã o leilão Ricardo e Léo, às 15h30. À noite, o Santa Rita da Serra e Sangários, a grande revelação. 17, Hulk, liquidação de plantel. Dia 18, Palmeirinho e uma irmã inteira de Obataie. E dia 20, o Sprint Sales, lá em Carazinho. Miguel Leão.
Eu acho que tem um detalhe que eu acho que é muito importante nesse páreo. O Uncle King, eu vi a corrida dele com calma, só que tem um detalhe muito importante. Eu acho que o Uncle King, se a raia ficar pesada, eu acho que ele não tem chance. Tá? Ele está mais ou menos. Mas, Leão, ele chegou na pesada. A última corrida dele foi correu na pesada na última. Mas veja bem, eu acho que o cavalo, pelo jeito dele correr e pela baliza que ele vai largar, eu acho que ele tem que pegar uma raia mais seca para ter espaço para correr. Se bem que o Gil conhece ele muito bem, mas é um cavalo que eu acho que, na minha opinião, corre mais na raia seca. Posso estar enganado. Eu vi a corrida dele, tinha até comentado isso com um amigo meu. Olha, eu tinha marcado só 3 cavalos. Quando começou a chover ontem, eu já descartei um pouco o MC Arrocha. Se o MC Arrocha fosse grama leve, teria uma chance muito grande, sem dúvida alguma. Choveu, eu descartei o MC Arrocha. Eu falei, bom, acho que o Uncle King tem chance também. Eu olhei, eu acho que ele corre mais na grama leve. E até porque os 2 cavalos que serão os favoritos, o Oderich e o Zuca Baby, estão muito bem balizados, né? Um larga na 7, outro larga na 8, o outro vai largar lá na 15. Então, acho que esse detalhe, eu acho que a dupla 78, que vai ser a favorita, e aí também estou falando de nenhuma novidade, eu acho que ela é bem apostada. Respeito ao Uncle King, o MC Arrocha foi lamentável essa chuva, acho que quem vai correr muito realmente é o Emoção. Com Emoção agora, ele vai com o Leandro Henrique, né? Ele deve ter melhorado aí uns 100 metros, e foi preferência do Leandro Henrique essa montaria, né? Quando depois que foi vendido o Torres Garcia, ele fechou com o Emoção, que é um cavalo que quem vê a corrida em São Paulo, o Chico Bento já falou tudo aí. E o Zandor, que também é um cavalo que tem muita chance. Em São Paulo largou na linha 16 e perdeu uma corrida incrível. Eu acho que se não ganhar o Derich, ganha o Zuca Baby, se não ganhar o Zuca Baby, ganha o Derich, e isso não significa dizer que a dupla seja santa. Roberto Fonseca, que é um outro cara que entende muito de corrida, falou, pode falar lá na live do Rizão, que eu acho o Zuca Baby impossível perder. Estou dando o recado pelo senhor Roberto Fonseca. Então, eu acho que o par está entre os dois, vai depender do percurso, do jockey com mais sorte no dia, e vou deixar o Uncle King e o Emoção logo a seguir. E dos outros aí, eu acho que o Zandor eu acho que é o melhor, né? Porque esse cavalo do AM Souza pegou uma baliza muito ruim. Esse Quero Ter Muito pegou, vai largar lá por fora. Eu acho que ele pode chegar aí, no máximo, numa quadrifeira. Os outros, eu sinceramente não espero nada, não. Acho que talvez a dupla seja muito bem apostada. Como falei, acho que eu ganho um ou ganho outro. No meu bolo, Pick 7, vão os dois. Vou ficar. Porque eu sei que o Esteves, isso é também outra coisa que eu sei lá por acaso, que o Oderich é tido pelo Esteves como o melhor cavalo que ele tem. Então, eu acho que, no momento, tá? Isso não quer dizer que daqui a um ano vai ser o melhor. Mas, no momento, o Oderich é um cavalo que tido em altíssima conta. E eu vou ficar com ele para a primeira, até porque Grande Prêmio Brasil não convém ficar muito contra o Esteves, não. Marcação é o Oderich 8, Zuca Baby 7, vou deixar o Uncle King 15 para terceiro e o Que Emoção 3 para 4. 8, 7, 15, 3 os números invertidos no Francisco Bento, hein? É difícil eu dizer isso, hein? Paulo Pelanda, há uns 10 dias, conversou comigo e disse, Rizon, a égua foi muito prejudicada no GP São Paulo e trabalhou muito bem. A gente leva fé na Câmara do Iguaçu. É uma pulha alta, altíssima, né, Matias? Você conclui. É uma pulha alta, sim, Rizon. Mas ela foi bem prejudicada. A gente até comentou, eu e o Bento também, que ela foi muito prejudicada aquele dia. Então, Rio Iguaçu, a farda é muito forte, tem que respeitar sempre. Como todo mundo já falou de todos os cavalos, eu acho que também 7, 8 e 15 tem destaque. Oderich, Zuca Baby e Uncle King. Eu acho que os 3 estão no patamar acima. Também acho que o Que Emoção, a gente já tinha comentado, eu e o Bento também, que aquele dia o Que Emoção ganharia, o São Paulo ganharia ele aquele dia. Então, eu acho que ele é um quarto novo. O MC Arrocha decai bastante. O Zandor corre bastante nesses 2.400, é um outro que tem que respeitar. E o Bento chamou a atenção bastante do 007. O trabalho do 007 foi muito bom e pode ser um azar viável. Muito cuidado com o 007, pode ser uma bomba de 5 andares do 007 no Brasil. Mas a minha ordem vai ser o número 8, o Oderich. Para a segunda eu vou deixar o Zuca Baby. Para terceiro, o número 15, Uncle King. E para quarto, o Que Emoção.
Igualzinho. 8, 7, 15, 13, igual o Miguel Leão. Meu Deus do céu, eu mereço. Essa quadrifeta aí, meu amigo. Eu mereço. Eu só quero falar uma coisinha rápida para o Matias. Matias, eu estou sentado na poltrona 4C do meu voo para o Rio de Janeiro e passa por mim Roberto Martins. O que tu acha que ele fez? Ele bateu no meu ombro. Ah, que miséria! Vingador Lô parou, era a dupla 56, era a mais santa do mundo, né? Que tinha. Chegou verdade. 4. E o Novo Antani não chegou a tempo de matar o segundo lugar, perdeu para o Intimidator o segundo lugar. Mas faz parte. Bateu no ombro é isso. Intimidator é de lascar, hein? Para fazer segundo. Não. Mas o Novo Antani, Bento, corria a 100 metros em último, não aparecia no vídeo. Entrou na reta, ele apareceu por fora, último em relação ao Galileu Curunini, ele estava a uns 15 corpos ou mais, e ele chegou a 2 corpos do Galileu Curunini. Em 2.400 eu vou te garantir que o Novo Antani vai ganhar do Danilo. 2.200 já no protetora. Tá, mas em 2.400 eu te garanto que ele com o Galileu Curunini não dá carreira. Vamos ver. Agora a próxima prova é o Grande Prêmio ZAF, Grupo 3, TBS International. Esse páreo, eu tenho uma égua que eu gosto dela, né? Eu vou começar agora com o Bento, acho. E agora ela entrou no padrão dela. Terra molhada, Bento. Tu concorda ou não? Eu acho que ela tem... realmente, as 2 corridas dela vêm de 2 vitórias, foram 2 corridas muito boas. Eu acho que ela tem muita chance. Agora, eu gosto da Like It Hot. Eu acho que a Like It Hot correu os melhores páreos das éguas. Aquele dia, ela deu a impressão que ia ganhar da Veio, né? E a Veio correu até de uma maneira diferente e reagiu. Ela estava muito comentada aqui em São Paulo para ganhar a milha. Foi uma corrida só regular aqui em São Paulo, não foi tudo isso. Mas acho que na linha 1, com o Bruninho, acho que ela vai ganhar esse páreo. Eu acho esse páreo, a grande diferença para mim desse páreo da Like It Hot é a O'Hara. Essa égua correu naquele páreo da Orange Riviera, a All Promise Me, a Veio, estava lá todo mundo lá, e ela, na realidade, ela deu impressão ali, e ela teve um prejuízo lá no outro lado, saiu machucada da raia. Cuidado com essa O'Hara. Eu acho que essa é a grande diferença para mim. A Oceânica voltou não correndo nada, certamente vai melhorar aqui. Essa Totalineu fez uma corrida na frente, perdeu tudo em cima e a terra molhada. Acho que entre essas aí sai a quadrifeta. Aí eu marquei primeiro Like It Hot, O'Hara para segundo, deixei Totalineu e terra molhada. Marquei 1, 3, 4 e 5. 1, 3, 4 e 5. Matias? Visão, eu concordo com o Bento. Eu acho que a Like It Hot pegou uma baliza muito boa e, que nem ele falou, deu grande impressão aquele dia. E o Esteves sempre teve ela como muito boa, então Esteves vai com o Bruno Queiroz, acho que pegou uma boa baliza, vai ser meio indicado. A Terra Molhada está em grande evolução, acredito que ela está melhorando a cada corrida dela, vai ser a minha indicada para segundo lugar. Deixei para falar da Endless Love, que o páreo saindo muito mexido, ela sempre chega. É uma égua que o Ricardinho sempre falou que ela tida em exceção, e ela sempre chega, está correndo o páreo dos machos, está correndo o páreo forte. Acho que é um terceiro nome. A Oceânica correu muito pouco, mas Esteves para trazer aqui tem que respeitar. E deixei a O'Hara num segundo plano por causa que pode ser que a raia esteja pesada e as éguas do Araras geralmente correm pouco na raia pesada. A minha ordem é 1582. 1582, Miguel Leão. Eu também fiquei com Like It Hot. Também acho força da competição. Acho a dupla bem equilibrada. Eu, particularmente, não gosto dessa O'Hara, não. Mas Arara, a gente sempre tem que ficar com uma certa dose de respeito, né? Marquei para a segunda Totalineu. Ela vem uma pequena redução. A corrida dela foi muito boa, né? Vai com o Leandro Henrique, está em boa forma. E a Terra Molhada para a terceira. 1, 4 e 5. Das demais aqui, eu marquei essa Endless Love para quarto. Mas acho que essa Raia Queen não era uma do Cima que ganhou uma vez um grande prêmio? A Raia Queen é do Belmonte, que ganhou uma baliza 15. Belmonte. Ela ganhou o páreo das éguas em São Paulo, o G. Santana largou e acabou. Largou lá por fora, né?
Pois Isso, é, essa mesmo. também tem uma turma aqui meio desenturmada aqui, mas como ela tem corrido menos, eu deixei ela assim numa segunda prateleira, mas vou botar na minha trifeta e quadrifeta. Portanto, a minha fórmula é 1 Like It Hot, Total New 4, Terra Molhada 5 e Endless Love 8. Endless Love, pensando na Dona Cláudia, né? Foi um filme muito bacana, e era um filme que tinha tudo a ver comigo na época, era muito parecida a história, né? Com a Brooke Shields, né? E assim por diante. E a música é lindíssima, né? Do Lionel Richie, da saudosa Diana Ross, música fantástica. É um hino para quem é apaixonado. Como Miguel Leão é apaixonado. Vamos agora para as melhores. Estava demorando muito, estava demorando muito. A Dona Cláudia vai fazer o jantar à luz de velas hoje. Amanhã é dia dos namorados, né? Amanhã é dia dos namorados. Vamos lá, vamos marcar aí as boas. Quer que eu comece? Deixa que eu comece, ou começa o Leão, tanto faz. Miguel Leão começar com as boas, mas o Miguel Leão não quer começar com as boas. Vamos, Miguel, as boas tuas. Sou eu? É tu. Então vamos lá. As boas. Primeiro páreo, Orro de Bife 4. Em qualquer raia, tá? Orro de Bife 4. Terceiro páreo, Talento do Iguaçu 1. E vamos fechar na Like It Hot. Oitavo páreo 1. Primeiro 4, terceiro 1, oitavo 1. Matias, nuance de ouro ou larcano? Eu vou te dizer uma coisa, o Miguel vai até ficar maluco. Eu vou marcar do Lúcio Porte. Eu acho que o Bortoleto dificilmente vai perder esse páreo. Era minha quarta marcação. Eu acho que ele largando baliza 1 por dentro, pela carreira que ele fez lá na Copa Precocidade e Velocidade. A última carreira dele, tudo bem, ele correu pouco em relação, mas a turma da Pajama Parte era outra. Esse nuance de ouro diz que é tido como o melhor potro que o deck tem lá, Rizão. E o Larcano também falam maravilhas do Larcano, mas baliza muito desfavorável. Vamos lá. Eu também acho que é melhor de domingo para grande opção de cravação do Diogo do Aras do Morro, o Orro de Bife, primeiro páreo 4. Oitavo páreo 1, a Like It Hot. E nono páreo número 1, Bortoleto. Primeiro 4, oitavo 1, nono 1. O barco está pesado para o Miguel Leão. Chico Bento. Olha, eu marquei primeiro 4, Orro de Bife. Marquei quarto páreo número 11, Pendiful. Oitavo páreo número 1, Like It Hot. E décimo páreo número 14, Passion of the Tail. Repete. Primeiro 4, quarto 11, oitavo 1 e décimo 14. Ok. Primeiro 4, quarto 11, oitavo 1, décimo 14. Vamos então agora para o programa. Rizzo, Oi. deixa eu dar uma sugestão. Vamos marcar agora as boas de segunda e de terça, que nem todo mundo falou? Nós não vamos falar dos clássicos de... A gente vai falar do Delegações Turfísticas. Eu ia Turfísticas. falar, segunda-feira a gente tem o Delegações Turfísticas, Exatamente. que é o quinto páreo, e depois temos no sétimo páreo o clássico Breno Caldas. Acho que a gente podia comentar esses dois rapidamente. Certo? Rapaz, okay. Não marquei nada no Breno Caldas, não. Vamos lá, começa pelo Delegações, Rizon, então. Então vamos para o Delegações. Pode ir. Tá, Rizon, aqui pela última carreira do Óbvio, eu acho que ele vai ganhar. Para a farda do Red Beer, eu acho que ele tem muitas possibilidades. Para a segunda, eu vou deixar o Show de Bola. Ganhou por abandono na última carreira. Tem que respeitar. O Times Now é outro que tem que respeitar. Mas tem que ter muito pro Show de Bola, né? Perdeu longe pro Show de Bola. Eu acho que é uma terceira força. E tem que cuidar com o Lente Supremo, H. Fernandes, tudo. Então, tem que respeitar também. A minha ordem é 7, 5, 4, 9. Bento? Olha, eu inverti a ordem, embora eu acho que o Óbvio ganhou aquele páreo muito fácil e tal, mas a vitória para mim do Show de Bola foi impressionante. Então, e o tempo do Show de Bola? O tempo do Show de Bola aquele dia foi impressionante. Então,
Eu marquei Show de Bola, Óbvio, deixei como diferença. O Óbvio ganhou aquele dia por uns 10 corpos do Show de Bola. Verdade. Mas o Show de Bola era a primeira corrida dele lá, o Óbvio já estava na Gávea. Então, não sei, pode dar invertido. Marquei 5 e 7 e também marquei Lente Supremo para terceiro, acho que vai correr mais na sopa que vai chegar, e para quarto, Time is Now. 5, 7, 9 e 4. 5, 7, 9, 4. Marcou, Leão, agora, na hora? Marquei, não, eu já tinha marcado esse par, eu tinha marcado a trifeta igual a deles também. Marquei, não, igual não, marquei Show de Bola para frente, deixei o Óbvio para segundo, 5 e 7, e o Lente Supremo para terceiro, 9. Isso aí, para quarto, deixei o Olympic National número 1. Repete os números. 5, 7, 9, 1. 5, 7, 9, 1. Clássico Breno Caldas, Taça Criação e Tufi Gaúchos, Listed Raced. Esse eu não marquei. O que marcaste, Bento? Olha, um páreo equilibrado, bonito. Esse Saúde e Sorte é aquele cavalo que você e o Matias conhecem. Não, mas esquece. Saúde e Sorte foi do King Mount. Levou um pau para ganhar do King Mount, esquece. Mas eu acho que esse cavalo melhorou. Cuidado com ele. Esse Orwellian teve uma corrida favorável, ganhou muito bem. Tem que ser respeitado aqui. O Next Campeão é um cavalo que na última não teve uma corrida favorável, e eu acho que ele vai correr bem aqui. Tem outros, The Good Friend ganhou aos esbarros aquele dia. Eu acho o The Good Friend nessa distância perigoso. Mais uma do WS Cardoso. E eu gosto de um azar aqui para encostar no jogo. Imagina um cavalo de 2 anos correndo nesse páreo. Mas cuidado que esse animal vai ser bom cavalo. Esse Vision for Speed. Esse cavalo é um cavalo para encostar, porque ele vai, na minha cabeça, ele vai chegar. Eu acabei marcando o The Good Friend. Deixei o Aurelion como diferença e depois marquei Next Campeão e deixei para o Saúde e Sorte. Mas cuidado com o Vision for Speed. 4, 7, 14. Eu vou te dizer que tu já te arrumou na carreira. Por quê? Não corre o da Good Friend, quinto páreo, o 8, e não corre da Good Friend, sétimo páreo, 4. Estou já jogando no ganhador aí. Então, tiramos fora. É que a vitória dele estava no leilão, né? Não sei se ele foi vendido, né? Ele é 2 vezes forfé, eu nunca tinha visto isso. O cavalo ser 2 vezes forfé na mesma reunião. Então, vou deixar o Aurelion, porque a vitória dele foi muito boa, impressionou aquele dia, Next Campeão. Vou marcar 7, 14 e vou deixar o Saúde e Sorte, o Vision for Speed. Marquei, então, fica 7, 14, 10 e 12. 7, 14, 10 e 12. Matias Reis. Eu também acho que o Ornellain, a vitória foi muito boa aquele dia. Eu acho que ele é o cavalo do páreo, com certeza. Vi que nem o Bento, eu acho que o Vision for Speed é um cavalo é um potro que vai dar muita alegria. Tem que respeitar. Eu acho que a dupla está entre os dois. Eu acho que vai ganhar o Ornellain. Para segundo, eu vou deixar o Vision for Speed. Para terceiro lugar, o número 14, que agora simplesmente apagou o programa aqui. Quem é o 14? Next Campeão. Next Campeão, isso mesmo. E para quarto lugar, o número 2. Taking Cash. Taking Cash, como uma bomba. 7, 11, 14, 2. 7, 11, 14, 2. Eu estou na linha aqui, vou silenciar enquanto o Léo indica, com o Dr. João Boiadian, proprietário do Nova Anne. Matias, fala aí para o que tu acha que vai acontecer no Bento Gonçalves? O Dr. João aqui. Na distância dos 2.400, ele não perde para o Galileu Coronilha. Olha aí, Dr. João. Vai lá. Bom, eu marquei, sem olhar o programa, apenas lembrando dos cavalos aqui. Eu também, esse Aurélio é aquele do Best Friends, não é isso? O Best Friends, esse mesmo. Esse mesmo. Montou o João Vitor, né? Eu vou ficar com ele, um cavalo bom. Esse cavalo já tinha vencido com o Ricardo 2 vezes, e esse cavalo realmente é muito bom. A pista eu acho que é uma boa indicação. Esse Saúde e Sorte ele é muito chiador. Eu fui até na foto lá com o proprietário, Luiz Felipe, o cavalo chiando e o Luiz Felipe falando com o Henrique. Deu trabalho, ele é muito, muito chiador. E eu vou tirar ele da dupla. Agora, eu falando assim, qual esse cavalo do Aras, acho que é do Aras do Morro, você falou aí, Matias? Que é o Vision for Speed, é o potro, aquele de 2 anos.
Eu vou deixar esse para segundo. Vigia Speed para segundo e o Saúde e Sorte para terceiro. Pode falar a ordem dele aí, então. Repete a ordem. Acho que é 7, 11... 7, 12, 10. 7, 12, 10. 7, 12 e 10. Só indicou trifeta, é isso? Aí aquele cavalo do Gil, aquele lá de baixo, do embalagem para campeão, 14. 14. Certo. Tem mais um clássico. Estudaram o Gurgel do Valente, Matias? Ih, ferrou. Eu só estudei o Breno Caldas e o Delegações Turfísticas. Pô, tu já foi mais estudioso, hein? Já foi um aluno melhor, mas tudo bem. Estudou, Bento? Esse é na terça? Não, é na segunda. Que paro que é? Esse então é pior ainda. Nós três passamos esse. Taça, Criação e Turf Paranaenses. Esse é o páreo do Nissan, não é? Não. Não? Eu vou indicar nesse páreo para vocês. Indica. Eu vou indicar Rap Magui meia dúzia, para segundo Favorita da Lagoa, número 1, para terceiro Vida Bela, número 7, e para quarto Nuit Blanche, número 4. Vou indicar... não, tem a Tenuta Podione no páreo. Quem é a número 5, Tenuta Podione, não está nesse páreo? Tá, mas a Rap Magui vem dando vareio. Não, a Rap Magui... Aqui, mudei a minha indicação. É meia Rap Magui, 5 Tenuta Podione, 1 Favorita da Lagoa e número 4 Nuit Blanche, deixando a Vida Bela podendo chegar ali em quarto lugar também. Marcaste essa... Marcou, Bento? Marquei. Vamos lá. Eu marquei Rap Magui meia dúzia, pelas corridas que ela tem feito, difícil perder, né? Deixei para segundo Vida Bela. Eu acho que é invicta, tal, é um páreo diferente, mas eu deixei ali Tenuta Podione em terceiro, 675, e para quarto, pode ser aqui a Nuit Blanche, uma favorita da Lagoa aí na Gávea, eu não sei como é que ela vai. Então, 6754. 6754. Ok? Marcou? Marquei agora. Escutando vocês, eu marquei também. Tá bom. Pode falar, Léo. Rapaz, eu não posso marcar igual o Rizão, senão vou me sentir até mal. Então, eu vou fazer assim, vou marcar meia para primeiro, 5 para segundo, Favorita da Lagoa 1 para terceiro e o 7 para quarto. 6, 5, 1 e 7. Ué, mas marcou mesmo a trifeta minha? A trifeta, sim. A quadrifeta eu me jogaria aqui da cadeira. 6, 5, 1 e 7 para o Miguel Leão. As melhores de vocês para segunda-feira. Vou começar pelo Chico Bento. Bom, segunda-feira. Primeiro páreo, número 5, Detore. Sexto páreo, 3, Nissan. Oitavo páreo, meia dúzia, Rap Magui. Primeiro 5, sexto 3, oitavo meia. E uma boa pulha, eu às vezes sempre marco uma boa pulha aí. A última nós metemos a Níbia, né? O pessoal acha que não pode ter reclamado, não. Nono 9, Parage. Número 9, Parage. Matias. Rizon, eu também acho primeiro páreo número 5, Detore. Eu acho que é grande foto do Gus Solandi. Eu acho que dificilmente vai perder. Mesmo se trocar a raia, vai ganhar igual. Oitavo páreo 6, a Rap Magui do Julinho. Ela vem mostrando cada demonstração, uma melhor que a outra. Ela, para o pick 7 acumulado de segunda-feira, ela é a grande opção de cravação. E eu também gosto da Parage, nono 9, Parage. Nono 9, primeiro 5, oitavo 6, nono 9. Miguel Leão. Eu marquei Detore, primeiro páreo número 5. Marquei Luz Pacific, terceiro páreo número 5. E Rap Magui, oitavo páreo meia dúzia. Primeiro 5, terceiro 5, oitavo meia. Antes das melhores do trio, para terça-feira. Lembrando que nesta quinta-feira tem Fronteira, Sweet Carol, Anderson, Estrela Nova, Codelaria Balgarten, Bet Gold Studio e Quintela. Amanhã, Ricardo e Léo, 15h30, sexta-feira. Dia 12, à noite, presencial, Santa Rita da Serra e Sangários. 17 tem liquidação do Hulk. 18, Palmeirini vendendo uma irmã inteira de Obataie. E dia 20, Sprint Sales com Ereporã, Gerard e JG na segunda etapa. E as melhores de terça-feira, começando pelo Matias. Rizon, marquei, eu acho que
duas pulhas eu acho que são pulhas razoáveis, não são grandes favoritos. Marquei uma pulha no segundo páreo, Nidavellir, segundo páreo número 1, e quarto páreo número 1, Zurong, as duas de terça. Segundo 1, quarto 1, numerologia, Bento. Olha, na terça-feira eu marquei uma pulha que eu acho que a melhor para mim é o quarto 1, Zurong. E marquei duas pulhas que eu acho que são boas pulhas, bons rateios para oitavo 10. Talbot Julian, que não está correndo nada, mas ao dia que correr ganha esse páreo. E nono número 11, Next Winner. Repete. Zurong, quarto 1, eu acho que é a boa. E boas pulhas para boas opções de jogo é o oitavo 10, Talbot Julian, e nono 11, Next Winner. Ok. Quarto 1 e as boas oitavo 10 do Boas Pulhas, nono 11, Miguel Leão. Eu marquei bem diferente dos dois aí, bem diferentes. Primeiro páreo, Tarsila, número meia dúzia. Quinto páreo, uma pulha melhor, Ninféia, número 3. E o oitavo páreo, meia dúzia, Vim de Bagé. Primeiro meia, quinto 3, oitavo meia. No momento que o México tem um pênalti e o adversário do México teve um jogador expulso, definindo a primeira vitória da Copa do Mundo deste ano. Miguel Leão, o presidente ia participar do programa, mas com várias reuniões. Valzinho, um cara super ocupado, semana de GP Brasil é muito complicado. Vai ficar para a próxima. Um abraço para o Raulzinho, né? Tua mensagem final aí do GP Brasil 2026. Vamos torcer para... Primeira coisa, que São Pedro colabore com a gente, né? E segunda coisa, para avisar quem me matou que eu continuo vivo, tá? Pelo menos pretendo acompanhar pelo menos mais um Grande Prêmio Brasil, com certeza no domingo, em loco lá na Gávea, vou estar presente. E vamos torcer, né, para dar tudo certo, que não haja nenhum tipo de delito de raia. E lamentar, sinceramente lamento. Eu até entendo, mas eu lamento. Jorge Ricardo, sábado e domingo, só ter 2 montarias no festival, sendo que nas provas de Grande Prêmio ele só monta na milha o cavalo distante máximo, que o proprietário adora o Ricardinho, né? Então eu lamento, mas enfim, faz parte da vida. Matias. Bom, desejar um Grande Prêmio Brasil maravilhoso a todos, com uma raia que seja muito boa, né? A gente torce para não chover, que nem o Miguel falou, que são páreos bem equilibrados, e se tiver uma raia seca, uma raia macia, vai ter retas emocionantes, muito legais. Parabenizar o Raul e toda a direção pelo um Grande Prêmio Brasil que está fazendo, pela divulgação, por tudo, Instagram, pelo marketing, por tudo. E lugar de turfista, que nem o Miguel Leão fala, domingo é na Gávea, o final de semana todo, na verdade, mas domingo no principal, esse Grande Prêmio Brasil bem equilibrado. Uma boa sorte a todos e um grande abraço. Chico Bento. Olha, vamos torcer para que não chova, né? Porque se chover, que seja aquela chuva leve, para não atrapalhar o espetáculo. Deve ser uma festa muito bonita. Há muito tempo não saíam páreos tão equilibrados, e deve ser uma jornada linda, né? Parabenizar toda a equipe lá do Raul, que a gente vê que está fazendo um esforço grande lá, e deve ser uma festa muito bacana. A gente vai estar lá para acompanhar. Um abraço a todos e sorte para todo mundo lá. O Rizão, não podia fechar o programa falando em parabéns, não poderia deixar de parabenizar o senhor Francisco Bento Neto, mais uma vez, né? Mas isso parece até aquele negócio assim, isso é uma gravação. Ele ganhou de novo o tal do torneio de prognóstico lá em São Paulo. Não. Não ganhou? Não, você está enganado. Eu estou ali. O fantasma está deixando todo mundo louco. Pô, mas vem cá, no site do Jockey Club. Tu subiste aos céus e te assopraram. Mas no site do Jockey Club não está escrito Francisco Bento ganhou? Não, isso aí deve ser alguma notícia antiga, mas olha, eu agradeço. Pô, então, peraí, está no site dessa semana. Eu agradeço porque você já está antevendo que eu vou ganhar. Então, fica sossegado que na hora que aconteceu... Será que aqui no além estão me mandando essa mensagem? Ô, meu, muito obrigado. Viu? Muito obrigado pela informação. Entra lá no site do Jockey Club de São Paulo, está escrito lá Francisco Bento e um outro cidadão lá ganharam. Eu falei, pô,
De novo? Ó, nós estamos. Largamos no partidor, ficamos no box. Aos poucos. Você está onde? Que lugar? Carreira é mais ou menos o seguinte: espera que eu vou chegar, mas não cheguei. É aquele cidadão que participou do programa com a gente, como é que é o nome dele? Ele está lá brigando também, não está? Tá, é o amigo do Bison. Mas está aqui, está comigo no apartamento, mas tem uns 10 caras secando ele, já caiu para segundo. O cara que seca, o Pedro Bobão, que o apelido dele é Pedro Bobão, e falou o seguinte: ele caiu para segundo e na próxima semana o terceiro e quarto estão colados, ele vai cair para. E no Paraná, como é que está, Matias? Está lá no Paraná, está na ponta? Tá, você estava brigando também, não estava? Tá eu e o Bento, eu em primeiro, o Bento em segundo e o Omar em terceiro. Esse é um páreo mole, rapaz. Chico Bento e Matias e Omar, os três ali. Matias? Hã? Quantos pontos está na frente do Chico Bento? 5 na frente do Bento e 9 na frente do Omar. Ah, vai cair para quinto. Omar, não chama ele de Omar, não. Vai cair para quinto lugar rapidinho. O Matias, é Omar. Se chamar ele de Omar, ele fica bravo, hein? É Omar, tá. É Omar. Lison, falta uma rodada só. A última rodada no dia 28. Ih, rapaz, Chico Bento vem de sirene ligada. Cuidado. Bem, lembrando então a todos, tem o leilão do Fronteira, nesta quinta-feira, com Estrela Nova, Anderson, Suíte, Carol, também a participação do Quintela, da Cordeleria Balgarten, do Bet Gold Studio. Amanhã tem Ricardo e Léo, sexta-feira, às 3h30 da tarde. À noite, Santa Rita da Serra, presencial. Dia 17, liquidação do Hulk. Dia 18, Palmeirini com uma irmã inteira do Bataille. Dia 20, o Sprint 6, segunda etapa, com Gerard, Ereporã e JG vendendo. Já comprou a taça, Rizão? Já comprou a taça do primeiro palio de amanhã, de sábado? Não, eu perguntei se precisava ou não precisava. Inclusive, eu tenho que comprar uma taça para o Paraná, que a comissão de corridas deu empate no Prêmio Jornal do Turf, e eu mandei um troféu, tem que comprar mais um, que deram empate. Eu falei, você pode dar empate em todos os pares, deram no meu só para mim comprar mais um troféu e ter um prejuízo, mas tudo bem. Porque, na verdade, eu achei que ganhou aquele páreo a égua do Henrique Oliva, mas ele... Pedaço do céu. Porque o Photoshop foi meio... Para mim ganhou a Electric Heart aquele. Bem, eu quero dedicar o programa de hoje a uma pessoa que é muito especial para mim, é um amigo de anos e que passou por um tratamento de saúde duríssimo, que conseguiu uma doadora entre uma de suas filhas e que agora está quase 100%, 90%, que é o doutor Luiz Eduardo Frias de Oliveira, presidente da Comissão de Corrida do Clube Brasileiro, titular do Sul de Doce Ilusão, e que Deus é grande e Deus ajuda os bons. Eu sempre digo isso. Então, doutor Luiz Eduardo, estaremos juntos na entrega do Clássico Imprensa. Eu tenho um carinho muito grande pelo senhor, o senhor sabe disso, eu sei que a recíproca é verdadeira. Muito obrigado ao presidente Raul Lima Neto, mais uma vez, a sua diretoria, pela homenagem ao Jornal do Turf nos seus 31 anos. A Juliana Dias, que me indagou várias coisas para a entrevista pós-entrega dos troféus no sábado. E um Grande Prêmio Brasil maravilhoso para vocês, meus amigos, e para todos os telespectadores que nos acompanham. Essa live vai ter mais de 2.000 visualizações com o tempo, vai chegar a 2.500, 2.600, porque tem gente que gosta de assistir depois para criticar as indicações que vocês não acertaram, nós não acertamos no programa. Tem sempre aqueles que são os retardatários. Não vou assistir antes, vou assistir depois para ver se eu deixei de ganhar ou se eu ia perder por causa deles. Mas também tem um detalhe, né? Quem assiste depois e não acredita, pode não pegar a Níbia, né? Simplesmente 20 por 1, também tem isso, né? E Rizon, uma coisa também muito legal, né? Amanhã, doutor Godoy de aniversário, vamos dar parabéns novamente para ele. Parabéns a ele. E o like no final do programa, né? Para todo mundo deixar o likezinho, que é muito legal, para o algoritmo poder divulgar mais o vídeo, que já que vai ter bastante visualização, vai ser muito legal para nós. E domingo tem programa especial também na Jaula do Leão, né? Aguarde. Opa! Vamos ver. A produção da dona Cláudia também? Dona Cláudia está fora dela. Não, porque se a dona Cláudia não produzir, vai sair um fantasma no ar. O senhor sabe que é a coisa, né? Vamos ver. Eu não tenho certeza se vou fazer, não. Vamos ver. Hoje foi a melhor live do Miguel Leão no ar na televisão, graças à dona Cláudia, a produtora do Miguel Leão,
que colocou ele em modo não fantasma no programa de hoje. É verdade. Obrigado, pessoal. Tchau.